Salve, salve, senhoras e senhores, como eu não sei que horas vocês estão assistindo aqui a este episódio, como de costume, fica aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui em mais um episódio do Central de Flagrantes, o meu e o seu podcast sobre segurança pública. Hoje temos uma convidada especialíssima aqui, eu tenho um carinho especial para essa convidada, a gente vai saber por quê já aqui, é a doutora Gabriela Graça, assim, ela é aqui na Polícia Civil do Rio de Janeiro uma unanimidade. A gente vai falar um pouquinho já sobre ela. Obrigado pela tua presença, Gabi. Valeu. Obrigadão. Obrigada. Obrigada pelo Seguinte, antes convite. de mais nada, antes de qualquer coisa, senão eu esqueço e tomo um puxão de orelha, vai receber um presente aqui da Zinzane, um dos nossos apoiadores, o voucherzinho para ela curtir lá, e um super coffee aqui da Cafeinarme, para manter focada lá na elaboração dos relatórios Nos médicos treinos que forem também, né? fazer, dos treinos. Quem quiser também pode usar o nosso cupom lá, Vitor Becker, para ganhar um descontinho. E vamos já começar aqui a falar sobre a trajetória linda dela aqui na PCR. Seguinte, doutora Gabriela é médica legista aqui da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E se apresenta pra gente aí, galera, Gabi, antes da gente começar, que aí eu vou contar um fato interessante, recente, sobre ela, que nem ela sabe. Bom, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Aqui ainda são as 6 da tarde. Primeiro, obrigada pelo convite, Vitor. Você é um orgulho para mim, né? As pessoas vão acabar descobrindo aí também por quê. Mas é muito legal te ver aí desde o início, né? Desde de tão cedo se empenhando em trabalhar para a segurança, né? E ter esse seu foco. Bom, meu nome é Gabriela, sou médica legista há 22 anos, recém-promovida à primeira classe, há uma semana exatamente. E sou apaixonada pela profissão, gosto muito mesmo. Sou ortopedista, médica do trabalho e antropóloga forense. E isso aí, tá bom. Tá bom, só isso. Seguinte, Gabi, vai ser difícil ficar falando doutora Gabriela aqui, não vai Cortei, dar. já Então pode, já não pode, tem já jeito, já tem posso, que já pode passar explaná-la. pra Gabi. Ela é muito amiga da minha família há muitos anos, me conhece de criança, de bebê. Então, Literalmente vi literal... nascer. Peguei no colo quando nasceu. Vai pagar esse mico aí, não tem jeito. E realmente, eu recentemente tomei posse aqui no Rio como delegado. Ela acompanhou toda a minha trajetória aí como delegado em Minas Gerais, me preparando aqui para o concurso do Rio, sempre torcendo para eu conseguir passar. Falava lá com a minha tia, falava, porra, tô torcendo para eu conseguir entrar aí e tal. Deu certo, mas aí um fato curioso foi o seguinte: a gente estava no curso de formação aqui no Rio de Janeiro e eu já tinha um Instagram, assim, de certa forma ativo, tinha um público lá que me acompanhava, já dava aula no curso e tal. Então eu cheguei aqui no curso de formação como eu já era conhecido nesse meio, já era delegado lá em Minas e tal, tinha um Instagram ativo. E aí sempre tem aquela piadinha, aquela preconceito, o cara é blogueirinho na internet, sempre começa com esse papo, né? Até que a gente foi fazer uma visita lá no IML e quem pega muito no pé normalmente disso é a turma da instrução operacional, os caras que pegam mais pesado. A gente foi fazer uma instrução lá no IML, a doutora Gabriela, que conduziu todo mundo lá, quando ela me viu, porra, ela já veio falar comigo, porra, me deu um abração, que felicidade estar aqui, porra, é bom demais você estar aqui com a gente. Mudou o tratamento, meu irmão. Depois desse dia em diante, eu já sabia que ela era brava aqui, mas depois desse dia eu tive certeza absoluta. Sem brincadeira, aqui sem rasgação de seda, ela é uma unanimidade, craque demais, passou por todos os casos emblemáticos aí de perícia nos últimos quantos anos, Gabi? 22. 22 anos, sabe muito de perícia médico-legal. E a gente vai falar bastante sobre essa trajetória aqui. E, repito, é uma unanimidade, todo mundo fala bem dela, assim, que é cascuda, que é realmente polícia, veste a camisa, faz acontecer, entrega o resultado. Então, obrigado pela tua presença hoje aqui. Obrigada. Vamos conversar. A gente está aí para isso, né? Para entregar o resultado, para ajudar a população, ajudar a sociedade em coisas que a gente sabe fazer. Você vai saber investigar, eu vou tentar descobrir lá o que aconteceu com uma pessoa que não fala mais porque está morta, né? Então, cada um com a sua missão, a gente tem que cumprir o nosso papel. E aí vai falar um pouco, e aproveitando que você fala em pessoa que está morta e tal, como é que foi, como é que começou essa paixão, não pelos mortos, mas por essa área da medicina? Conta aí pra gente. Bom, assim, acho que foi pelos mortos mesmo. Acho que quando eu entrei na faculdade eu tinha 17 anos e eu achava que ia ser tipo psiquiatra, alguma coisa assim, mais vibe, mais positiva. E aí, quando eu tive o primeiro contato com o cadáver, isso foi lá na Faculdade de Petrópolis, era na Estrada da Saudade. Hoje eu coordeno uma pós de perícia médica de lá, mas eu comecei a estudar lá. E o meu primeiro contato com o cadáver, eu fiquei apaixonado. Eu falei, caramba, nossa, que coisa linda, músculo, osso, tendão. E a gente carregava os ossos para casa para estudar. Tinha um esqueleto para cada, sei lá quantos alunos dividirem. Então, eu fiquei, realmente gostei muito disso. E aí, rapidamente eu comecei a querer fazer uma coisa cirúrgica, né? A pessoa que se interessa por essas coisas começa a querer operar, dissecção, tudo mais. Aí eu conversando isso em casa, meu pai falou para eu
Meu pai é pediatra, coitado, nada a ver com nada disso. Achou que eu ia cuidar de criancinha com ele. Eu falei, pô, pai, sem condição. Aí eu fui numa maternidade pra ver como é que era uma cirurgia, uma cesariana, tudo mais. E aí, quando eu cheguei lá, eu ouvi um médico falando, né? Porque eu estava num assalto no ônibus, e aí eu sabia muito bem o que fazer, porque eu sou policial. Aí eu falei assim, pô, mas o senhor não é médico? Como é que o senhor é policial? Não, mas eu sou médico legista, eu sou da Polícia Civil. Aí eu falei, nossa. Aí eu assim, mas como assim? Ele é o trabalho no IML. Quando falou IML, cadáver, polícias, que juntou isso tudo na minha cabeça, eu, nossa, esse médico chama Carvalhosa, ele já é aposentado. Aí ele, você quer ir lá conhecer? Quando, doutor? Ah, eu vou sair daqui, vou pra lá amanhã de manhã, lógico. Aí era a época do orelhão, né? Eu liguei a cobrar pra casa, avisei pra minha avó que eu tava indo. Eu dei uma desculpa, não quis dizer que eu ia realmente lá. Aí eu cheguei lá numa quinta-feira. E aí conheci, primeiramente, o Ademar, que era o técnico de necrópsia, que fazia as Aqui na capital. necrópsias aqui na capital. Era o prédio do ML ali na Lapa, na Rua dos Inválidos, que empesteava todo aquele quarteirão. Era um negócio, assim, de filmes, tão mórbido. E conheci o Vinícius, que era o datilógrafo. Era a máquina de datilografar. Isso aí foi em 1992, 1993. Aí conheci o Vinícius, que era o datilógrafo, e o Ademar. E aí eu passei o dia lá. Era um feriado, então curti pra caramba o feriado. Essas duas pessoas, o Vinícius e o Ademar, os dois morreram quando eu era diretora do ML. Por acaso, os dois. Um de uma infecção dentária e o Ademar de um tumor. Eu até consegui interná-lo no hospital de Bom Sucesso, onde eu também trabalho. E eu pedi pra fazer um velório pra ele na Cadepol. O Ademar era aquela pessoa que Caraca. todo mundo aprendeu alguma coisa com ele. Então pra mim foi uma das minhas passagens na polícia que eu não vou esquecer. E aí, né, fui conhecendo todo mundo e o pessoal, volta aí outro dia. Ah, tá. Aí eu voltei. Quinta que vem tava eu lá. E toda quinta eu ficava lá. Até que os anos se passaram, chegou em 95, a gente teve a disciplina de medicina legal e a aula prática era quinta-feira no IML. Você ainda tava na faculdade, então? Tava na faculdade, tava no primeiro, segundo ano. Eu entrei em 92, isso era 93. Aí eu cheguei lá numa quinta com o professor Higino, professor titular da FRJ, professor da Gama Filho, autor dos melhores livros, a sumidade. Pô, eu sou louca por ele, eu devo tudo assim a ele mureu ano passado. Aí o professor Higino, eu cheguei lá com as pessoas, né? Oi, tudo bem? E aí? Aí o professor Higino, todo sério, você conhece as pessoas aqui? Pô, professor, é porque eu tô sempre aqui. É isso aí, vem aqui. Aí eu assim, caraca, cara. Aí eu senti que ia ter uma cobrança na prova. Aí na primeira prova eu já fui, né, querer mostrar que eu sabia, fui escrever uma coisa lá em latim, troquei as letras e botei errado. Aí quando eu peguei a nota, era uma prova que eu fiz pra gabaritar, né? Tirei 8, eu falei, caramba, cara, eu fui falar com ele, professor, o que aconteceu com a minha prova que eu tirei 8? Eu não tô questionando, não, de jeito nenhum, é só pra... Minha filha, você é aquela que escreveu em latim na prova? Então, eu não pedi pra escrever em latim, você escreveu errado, eu tirei 10 0 na questão. Não, tudo bem. E aí, né, eu fiquei naquela, caramba, eu tenho que estudar muito, porque senão vai ficar chato pra mim. E aí eu estudei pra caramba mesmo. Isso era, sei lá, quarto ano. E aí, eu já era já tinha me apaixonado por isso no segundo ano, não, segundo período. Quando eu tava nessa de frequentar a maternidade, eu já vi que nada a ver comigo. E aí me deu um clique. Caramba, ortopedia, osso, músculo, esporte, né? Eu pensei em fazer educação física, eu gosto dessas coisas. E aí deu tudo certo. Aí eu também fui procurar um estágio. Acabei indo para os hospitais tipo Carlos Chagas, assim. E meu pai, pediatra, falou: cara, tudo bem, eu já entendi que você não vai trabalhar comigo, então deixa eu te guiar em alguma coisa. Vai falar com fulano que ele vai te arrumar um estágio melhor. Aí eu fui falar com esse fulano, fui parar no Lourenço Jorge, que tinha acabado de abrir esse Lourencinho aqui. Isso Aham. já era 96, eu acho. E não tinha estagiário, não tinha residente. O residente toca o hospital, né? Então a gente tinha essa vantagem. Não tendo residente, você como estagiário, você vai... Assumia. Aham. E aí era maravilhoso. Eu ficava sexta e sábado, sexta o dia inteiro. Sábado eu chegava de tarde, só saía domingo, supostamente de manhã, mas aí chegava tanto politraumatizado de madrugada que eu, cara, ficava domingo também. Então, Explica, dá uma referência do Lourenço Jorge pra quem não conhece aqui. Lourenço Jorge, a gente tá aqui na Barra, o Lourenço Jorge aqui perto, um hospital municipal, né, de trauma, que era um hospital pequeno, nessa época ele passou a ser um hospital de referência de trauma. Na época, o único problema é que não tinha neurocirurgia lá, então todos os grandes traumas iam pro Miguel Couto, mas tudo que não era neuro ia pro Lourenço Jorge. Então a gente tudo de ortopedia recebia lá. Numa época que a Barra tinha obra pra caramba, isso foi antes de cinto obrigatório, de lei seca, as pessoas voavam nessas pistas aqui, as pessoas se arrebentavam, assim, grau máximo. E a gente operava a noite inteira. Parque de diversões, pô. Não, Parque de era diversões pra ela. maravilhoso. Ó, em 2 anos de estágio, eu faltei um único sábado à noite de um carnaval, que eu fui... Eu não sei se era carnaval, mas eu fui viajar, foi o dia que desabou o Palace. Aí o pessoal ainda falou, caramba, tá vendo? Ela faltou o plantão e desabou um prédio, porque...
E era muita paixão, né? Isso também. Eu amo ortopedia pra caramba. E eu queria muito, assim, poder operar e tal. E fiquei nessa vida muito tempo. Não teria desconectado disso. Aí eu fui fazer residência, né? A gente faz, quando termina a faculdade, vai fazer residência na especialidade que você escolheu. Tem uma prova pra entrar. Aí eu passei pro HCPM, pra Polícia Militar. E aí foram 3 anos lá. E, assim, realmente acho que foi Deus, né? O professor Egino, ele falava assim pra mim: Ah, minha filha, depois que acabou a matéria, que já tava tudo tranquilo, assim, que eu Aham. já tava menos pressionada, olha, você daria uma ótima legista, mas não vai dar. Deixa eu te explicar por quê. A gente não tem médico aqui, a gente tem que fazer concurso urgente, tipo ano que vem, não tá tendo como trabalhar aqui. Até você se formar, isso eu tava no quarto, quinto ano. O concurso vai ter feito, você não vai poder fazer, que você não vai ter formada. Até ter o próximo demora 10 anos. Você não gosta de ortopedia? Você vai fazer ortopedia e vai esquecer da medicina legal. Aí, entendeu? Isso, infelizmente, não vai dar certo. Mas Deus é tão bom. Que hora que aconteceu? Eu terminei a faculdade, fiz a residência de ortopedia. Quando eu tava no último ano, abriu a prova, a inscrição, em 2001. Fim de 2001. Aí um primo meu me ligou, falou, cara, você tá sabendo da prova? Não. Então, termina amanhã. Ai, na época você tinha que tirar a foto 3x4, ir no banco pagar uma taxa, ir pra uma fila, sei lá do quê, não sei mais o quê. Tá, fiz isso tudo. Aí fiz a inscrição, fui fazer a prova. Aí eu fui trabalhar no Copador nessa época. Mas era muito tranquilo lá, tranquilaço. Eu falei, cara, eu vou passar a noite revisando, porque não dá pra eu parar minha vida estudando pra prova de título de ortopedia pra estudar medicina legal. Seja o que Deus quiser. Aham. Levei livro pro plantão. Quando eu cheguei no plantão, juro pra você, eu não parei de trabalhar, assim, nenhum minuto. Foi um padrão Lourenço Jorge de Copador. Aí eu fui virada pra prova assim, cara, ferrou. Ainda resolvi de carro, porque eu não levei dinheiro pra um táxi. Aí tô saindo do hospital, um amigão meu, Zé Marcos, chegou pra mim e falou, cara, você tá indo fazer o concurso de carro? Eu falei, tô, Zé. Não, você tem que ir de táxi. Eu falei, não, eu não trouxe dinheiro, eu vou de carro mesmo, porque lá eu largo o carro em algum lugar. Aí ele pegou R$ 50. Pelo amor de Deus, Vai de pega um táxi. táxi. Aí quando eu peguei a prova, eu olhei a prova e falei, cara, não é possível, isso é muito fácil. Na verdade, o professor Egino que fez a prova, né? Aham. Então, foi tudo aquilo da minha faculdade mesmo. O que eu revisei no tal do plantão foi meu caderno de aula. Falei, cara, seja o que Deus quiser. E realmente fluiu. Aí eu passei, né? Tava muito enrolado ainda com o negócio de prova de título. Não fui conferir se tinha passado. Me ligaram, era na época ligavam, né? Olha, você foi aprovado no concurso, você não vai se apresentar. Oi, concurso? Saí correndo, as coisas funcionaram. E aí eu saí do HCPM numa sexta, na segunda eu tava na Cadepol. Então, o ambiente policial eu tava já acostumada, já tava adorando. Na verdade, né, a minha paixão pela medicina legal não tem nada a ver com a polícia. Tem a ver com a anatomia. Eu fiz monitoria de anatomia todos os anos da faculdade. Tua prima ia lá, saía do direito, ela me visitar, morrendo de nojo, lá no meio dos Isso é defuntos. verdade. Minha tia fala que ela que chegava pra buscar ela na faculdade, ela tava assim, no meio dos cabelos, assim, por cima do cadáver e Um tudo. dia ela chegou, seu cabelo tá encostando. Eu peguei a mão toda suja. Ai, desculpa. Era o meu personagem, né? Eu era monitora lá, então eu vivia ali. Cara, eu estudava na Gama Filho. A gente tinha um cadáver para cada 6 alunos. Era uma fartura. A gente tinha Ah, peça para dissecar na monitoria para os alunos de outros cursos. Então eu tinha que curtir isso ao máximo. Férias, eu viajava uma semana e eu pegava todo o resto das férias com aquele Walkman amarelo. Eu levava um monte de pilha para ir alimentando e ficava lá ouvindo meu rock, dissecando, dissecando. E aí foi tudo dando certo. Aí eu fui do HCPM pra Cadepol. HCPM, como é que é pra entrar nele? Como é É que foi a prova, tua entrada lá? eu fiz residência médica, é um concurso também, né? Entendi. Aí eu só passei pra lá, eu realmente não tinha nem outra opção, mas ela era excelente, passei benzão pra lá, então também era eu e 19 homens na Caraca. ortopedia, era maravilhoso, que eu me sentia na praia lá no Leme, com aqueles meus amigos todos que você conhece. É um ambiente meio brabo, meio masculino assim, mas que tudo bem também, sem problemas. Eu não gosto muito de coisa muito cheia de frescura, né? E aí foi tranquilo. Aí fui pra Cadepol, foi uma sorte minha, na verdade, todos os meus colegas de turma já estavam em outros empregos, então o pessoal não conseguia se dedicar ali a Cadepol. Eu conseguia só estudar, aí consegui uma classificação boa também, consegui escolher pra onde que eu ia. Mas eu não queria ficar aqui na cidade grande, eu queria morar no interior, eu queria ser minhoca da terra. Aí eu pedi pra ir pra Friburgo, fiquei lá um tempão, e aí foi muito bom, que eu pedi pra ficar na sexta, pra no sábado eu não ter hora pra voltar, pra fazer as coisas com calma. E no sábado, quem me rendia era o Sade, que tinha sido meu professor na Cadepol. Tava lá por alguma punição geográfica, alguma coisa assim, mas era maravilhoso, porque eu esperava ele chegar, né, eu fazia necrópsia de manhã, mas assim, chegasse 4 da tarde, eu já bicava pro dia seguinte, porque aí eu fazia com ele. Então as minhas primeiras necrópsias eu Você fiz fez com o teu guiada, com o meu professor, lindo. professor, e a gente ficava meio à toa lá, era uma, duas necrópsias por dia. Então a gente ia com o pessoal da perícia criminal
buscar cadáver. E eram 11 municípios. A gente ia pra Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, cara, Cachoeira de Macacu. E aí, né, era maravilhoso. Andava de viatura, chegava no local, fazia foto. E a gente necropsiava o cadáver que a gente encontrou na cena. Foi muito legal. Aprendi muito lá. Aí eu fiquei lá até meu filho mais novo nascer. E quando eu já estava assim, muito grávida, eu pedi pra vir mais pra perto. Eu fui pra Nova Iguaçu. Do céu pro inferno, assim, em um segundo. Quando eu cheguei em Nova Iguaçu, meu primeiro plantão, eu olhei o estacionamento no domingo, o estacionamento lotado, assim, gente, como tem gente que trabalha aqui, né? Que coisa, quanto funcionário lá em Friburgo, não tinha quase ninguém. Já tinha 15 cadáveres de manhã, eu com uma barriga desse Nossa. tamanho, assim, caraca. Eu até então eu tinha feito 2, 3 no máximo, Aham. num dia. Falei, caraca, começar com 15. Só que esse 15 virou 25, porque lá é sinistro. Sim. Meu último plantão em Nova Iguaçu, esperando grávida do Miguel de 38 semanas, eu fiz 42 necrópsias, sozinha. E a gente atendia Que vivo também, isso, cara. no meio do... E eu assim, cara, eu tenho que acabar os laudos antes do parto, né? Porque vai que o moleque nasce antes, eu vou ficar com um bebê desenhando aqueles defuntos. Mas deu tudo certo. A Não, só um outra... parêntese aqui pra explicar pra galera. O médico legista, ele vai fazer a necropsia normalmente. Normalmente não. É para fazer a necropsia, ela vai explicar mais detalhadamente do que eu. Naqueles casos de morte violenta ou suspeita, ou seja, um indivíduo que morreu por causas externas, não foi uma causa natural, o corpo obrigatoriamente tem que passar pela necropsia, tem que passar para um médico legista para atestar a causa-morte ali. Então, toda e qualquer morte violenta que acontecia em Nova Iguaçu e Baixada, na verdade, ia para o IML lá, ali de Nova Iguaçu e ela chegou lá e se deparou com um IML já com 15 mortes violentas que ao final se tornaram 25 só naquele plantão. Era basicamente E esse lá panorama. foi meu recorde, que foram as 42. Só para pegar um gancho no que você falou, né? A gente tem aqui no Rio, a gente tem uma resolução do CRM, RJ, que pauta isso. Inclusive, ela foi escrita por peritos legistas que são conselheiros do CRM também. O meu atual diretor é uma das pessoas que foi redatora aí, em 2018, atualizando essa resolução 300. E a gente não tem que receber corpos de morte natural. Então a pessoa morreu de infarto. Não é problema da Secretaria de Segurança, sim da Secretaria de Saúde. Né? Você tem que chamar a SAMU. É. Ah, mas já morreu, vou chamar a SAMU? Sim, o médico da SAMU que vai atestar. Né? A gente só trabalha mesmo com causas violentas. É porque, em tese, teria que ter o serviço de verificação de óbito Que de não cada tem. município, só que não tem. Verdade é Exatamente. essa. Morte que um médico assistente não pode atestar, quando morre alguém de causas naturais e tem o médico assistente da família, ele atesta a morte ali, se ela foi, obviamente, de causas naturais. Agora, quando não tem um médico assistente, teria que ser o serviço de verificação de óbito, não tem, então basicamente é o SAMU. Isso a gente se depara na prática como delegado toda hora. Ô, doutor, morreu um cara aqui num apartamento também, cara, tem sinal de arrombamento? Não tem? Como é que tá o local? A família já falou que é diabético, não sei o quê. É SAMU, chega lá, o SAMU E atesta. graças a Deus, vocês que chegaram agora já chegaram, né, com essa visão, porque até então, até a pandemia, a gente tinha um vício de todo mundo que morre em casa, né? EML. A família já vai para a delegacia. A família nem liga para uma SAMU, nem pergunta quem é o médico que vai testar. Entendi. Ela já vai na delegacia. O polícia antigo, ai meu Deus, tem que ajudar essa família. Aquela coisa de ajudar. Então faz uma ocorrência. Só que no que ele tá fazendo uma ocorrência, ele tá abrindo uma investigação. Do quê? Do De infarto? nada. Né? O que houve? Então isso tá totalmente errado. Já que tudo na vida tem um lado positivo, com a pandemia a gente teve que acabar com isso. Porque imagina se todo mundo que morresse de Covid fosse pro Porra. IML. Quando começou a pandemia, eu era diretora lá na época, as Forças Armadas me ligavam, general do Exército, general sei lá da onde. Ô, eu tô ligando pra saber quantos corpos a gente pode botar na sua geladeira. Assim, olha, general, na minha nenhum, porque aqui é morte violenta. A gente não tem como receber. E a gente fez uma coisa assim radical mesmo, né? Tipo, o primeiro cadáver que chegou lá sem a gente, sem estar nesses padrões, eu informei que a gente não vai receber, volta. O chefe de polícia na época, que era o Marcos Vinícius Braga, ele foi muito legal, ele me deu todo o respaldo que eu precisasse. Ele, cara, você faz o que tiver que fazer, que eu assino embaixo. E a gente começou a devolver. E aí se espalhou, né? Olha só, não manda não. Não porque manda não que vai pegou voltar. maluca Vai lá. ficar esse ping-pong aí de cadáver. E aí eu alinhei com a Defesa Civil. Então eu combinei com todos os rabecões que tinham meu telefone. Eles chegavam nos locais, às vezes já tinha uma guia de remoção. Aí eles me informavam, falavam assim, vocês não vão trazer. Qual que é a delegacia tal? Só um minutinho. Eu sempre tinha um contato em alguma delegacia, fui arrumando. Ligava pro delegado ou pra alguém que eu conhecesse de lá. Falava, gente, essa guia aqui, a situação assim, pelo amor de Deus, cancela a guia. E assim a gente foi. 2019, 2020, foi um ano inteiro assim. E acho que a gente conseguiu construir, né? A gente trabalhava com pelo menos 40 cadáveres por dia no ML7. Hoje em dia a gente trabalha tipo 20. É metade. Eventualmente ainda vai alguma coisa. Quando a gente estava lá no estágio, teve um que ela até destacou na hora, ó, isso aqui,
mostrou até um líquido que não vou saber o que que era, obviamente, de algum órgão lá, que ela puxou uma concha e trouxe, isso aqui tá errado. Essa morte aqui não era violenta, não era pra ter vindo pra E cá. vai ter a pessoa que infartou, tava em pé, caiu, né? A pessoa É. morta não vai ficar em pé, ela vai cair, vai bater em alguma coisa, pode abrir uma ferida na cabeça, e aí o médico da SAMU pode chegar e falar: tá toda ensanguentada, eu não vou testar esse óbito. Como a gente tem várias situações suspeitas mesmo, de verdade, né? Então, tudo bem também. Quando é suspeito, sem problemas. E vamos lá, essa é a nossa função. Então, acho que a gente Então, conseguiu até deixar esse legado. para falar mais sobre a função mesmo, seria a função do médico legista, assim, qual é a atividade final realmente do médico legista, né, para o pessoal entender por que que o médico legista fica responsável e qual é justamente o mote, qual é o objetivo daquela perícia normalmente, que pode ser em vivo, morto, ela vai explicar como é que é o papel da perícia. Na verdade, a gente tem que responder para a autoridade policial coisas que ele precisa saber, né? Então, por exemplo, a pessoa. A gente já falou um pouco aqui de morte, mas vamos falar de vivos. A pessoa sofreu uma agressão, tomou um soco na cara, né? Cadê a materialidade desse crime, né? Desse delito, como vocês falam? A gente tem que atestar. Não adianta a pessoa tirar uma foto, chegar na delegacia e falar assim: isso aqui foi ontem, né? Fotografia é uma coisa que pode ser manipulada, tem várias questões. Então a gente tem que fazer o exame de corpo de delito, né? Quando a infração deixar vestígios. Então a gente. Nem a confissão do acusado supre o nosso exame. Então a gente tem que fazer o exame. E a gente vai, inclusive, quantificar. Dei esse exemplo aí de soco na cara, que é uma coisa que é boba, que é uma lesão corporal leve, mas às vezes é uma facada, que vai cortar um tendão e a pessoa vai ficar com uma deformidade depois, pode ser numa briga, pode ser num acidente. Então a gente tem que, inclusive, quantificar, né, se a pessoa teve uma debilidade permanente ou não, uma deformidade permanente ou não. Isso vai fazer com que a lesão corporal seja grave, gravíssima, leve, grave, gravíssima. A gente, no Rio de Janeiro, não quantifica a lesão em percentual, né? Isso a gente faz, depois eu vou te mostrar nosso livro, a gente faz para outras questões, cíveis, trabalhistas, indenizatórias, mas não criminais. Para criminal, basta a gente responder sim ou não o quesito e acabou. E aí vocês que vão colocar a pena aí que tiver que colocar. A gente trabalha com crimes sexuais, né? Infelizmente, em quantidades absurdas. A quantidade de estupro que a gente tem por dia é absurda. A quantidade de crianças vítimas é surreal. E todo esse contexto. Então, a gente também tem que fazer os exames de integridade física de presos. Todo mundo que é preso, vocês já devem ter visto na televisão, a pessoa passa para lá, passa para cá. Existe uma decisão, né, de que os presos têm que passar por uma avaliação pericial médica antes de serem presos. Isso funciona dentro da audiência de custódia, a gente tem peritos lotados lá. E fora do horário de funcionamento da custódia, que é de 5 em diante, até 10, a custódia é de 10 às 5. Então, fora desse horário, e todos os menores sempre vão para o ML-SED. A gente conseguiu também, desde 2018, 2019, eu junto do André, que é o diretor atual, a gente conseguiu fazer uma obra lá para que esse nosso exame fosse feito com a maior dignidade possível. Então a gente consegue não ficar junto do preso, a gente examinava o preso tete a tete, já teve perito agredido, já teve preso que fugiu. Agora eles entram de viatura por uma carceragem, acho que você chegou a ver lá. Sim. Entram por uma carceragem, a gente consegue vir por uma sala de exame através da grade, examiná-los, explicar para eles que isso é até para proteção deles, né? Porque às vezes eles vão ter uma lesão corporal que se você não despir o preso, ele pode ter tomado um chute na nádega, ter lá o formato do pé de um agressor Sim. lá, pode ter sofrido qualquer tipo de violência no transporte, ou violência durante a fuga, pode ter caído, pode ter sido agredido por populares, que é super comum. Claro. Se a gente não separa isso, vai ficar na conta da polícia que transferiu, que Sim. removeu. Como outras coisas precisam ser ditas, né? Às vezes algum agente público pode agredi-lo e ele precisa falar, e não vai falar na frente de outro agente público. Então a gente consegue tirar a roupa do preso, fazer um exame decente e documentar isso. Então é super importante. A gente trabalha com mais vivos do que com mortos, aliás, né? Que a gente fica vinculado a essa história do morto, eu então que já gosto, né? Com certeza. Porque é isso que a Gabi falou. A função primordial do médico legista é fazer perícias em corpos vivos e mortos, ou, enfim, também materiais biológicos. Também a gente vai falar um pouco sobre isso aí. E, basicamente, isso vai ajudar a instruir toda uma investigação, seja ela em relação à materialidade delitiva de uma lesão corporal, ou mesmo definindo a causa-morte de determinada. Trabalhei num caso agora recente, que ficou aí falado também, de uma pessoa que era um suposto suicídio. Tava tudo certo, a cena, os frasquinhos lá dos remédios. Só que na necrópsia a gente identificou uma infiltração hemorrágica no pescoço.
E a gente demorou um tempo para fechar esse laudo, porque a gente precisou dos resultados do laboratório de toxicologia. E aí acabou virando prisão, né? Tá em andamento aí, sei lá, também não, eu acabo não conseguindo acompanhar as coisas. Mas alguns detalhes de coisas que a gente vê na necrópsia, que a gente relata, né? Que acabam sendo fundamentais aí para vocês decidirem o que vocês vão É fazer, né? lógico, um caso que o que ela está explicando é um caso que iniciou teoricamente como um suicídio, quando fizeram dissecação da musculatura, enfim, não sei qual é o termo técnico, da musculatura do pescoço, se verificou que ali houve uma constrição do pescoço de alguma maneira. Então, tecnicamente, pode Muitos sinais de configurar um asfixia, homicídio. né? Asfixia, a pessoa pode morrer com o travesseiro na cara, não tem nenhum sinal externo, mas a gente vai ter muita coisa dentro do corpo para achar, Sim. né? Então, É basicamente CSI, é isso que vocês veem em casa? É nosso isso, sonho é, o era esse, charme né? é esse. Inclusive, fazendo uma comparação assim com... Você tem conhecimento sobre como é a perícia médico-legal em outros países? Aqui a gente é bem estruturado, você tem que tirar leite de pedra mesmo, como É, a é? gente tira o leite de pedra. É. Mas eu também não sei muito como é em outros países. Eu visitei alguns MLs, fui no ML de Dubai, por exemplo, uma coisa que me impressionou muito lá. É, as prateleiras, né, de coisas lá da toxicologia deles, eu cheguei lá, tava tudo vazio. Eu falei, vocês não fazem exame aqui? Não, é que tá tudo feito. Chegar hoje vai ser feito hoje. Ah, não, tudo bem. Tranquilo, sem problemas. Eu peguei o laboratório de. Eu peguei a direção do ML com. Acho que eram 8.000 exames antigos para serem Nossa. feitos. Mas por quê? Né? Porque essa cultura do VO, né, da gente fazer necrópsia de pessoas que morreram de doença, você abre as pessoas às vezes não tem uma coisa que você vai ver. Então você começa a colher para fazer histopatológico, né, biópsia, né, digamos assim, para coleta de toxicológico também. Isso foi engarrafando o laboratório. A gente tem é muito reduzido o número de pessoas que trabalham lá. São 2 peritos patologistas. Então é muito para o estado inteiro, né? É muito pouca gente para dar conta de muita coisa. Então vai engarrafando. E aí, se você não. Se aquela pessoa que tem um laudo com causa indeterminada, a família perdeu esse parente, não sabe o que foi, mas sabe que não foi violenta. Tá. Às vezes a família nem faz questão depois de saber o que é. Exceto se ela tiver um seguro para receber, porque senão ela não vai receber. Agora também com as cremações, né? Hoje todo mundo é muito cremado. Se tiver como causa determinada, se eu não me engano, não pode cremar. E aí também isso leva, né? Só que, não sendo causa violenta, a gente não tem nada a ver É, com claro. isso. Então, isso foi. Essa situação de anos, né, de coleta de muito material, foi dando uma engarrafada lá no laboratório. E agora o de toxicologia já deu uma voada, né? Eu acho que o André dividiu lá de algum outro jeito que está funcionando bem, as coisas não estão demorando mais tanto tempo. Até porque a gente tem um tempo para fazer, né? Para evitar que a amostra fique velha, estrague. É o pessoal do laboratório lá que tem Eu tive essa expertise. um caso lá em Minas que, na verdade, foi o contrário disso. Foi um médico particular da família lá que atestou a morte numa morte violenta. E eu tive que fazer uma exumação na época lá. Eu me lembro que, como se fosse hoje, que eu saí da exumação para lavanderia. Larguei o terno, tirei tudo. Aí o negócio assim, o cara quebrou lá a tumba, o cheiro veio aqui na hora, mosca de tudo que é lugar, um negócio assim inacreditável. E era um cadáver de uns 3 dias, sei lá. Fez muita exumação já? Não, eu faço todos. Já. É porque a gente vinculou a exumação ao serviço de antropologia forense, que é onde eu trabalho atualmente, né? Eu fiz a especialização nisso antes da direção, e aí, quando a gente estava organizando para eu poder ir para esse setor, mas muito difícil você tirar um médico do front para botar num setor de identificação de restos humanos, era muito complicado na época. Mas aí, quando eu estava conseguindo alinhar isso, aí me convidaram para ser diretora. Eu falei, ah, não, tudo bem. Aí eu fui para a direção depois de 2 anos e pouco, quando eu saí. Aí o pessoal, a doutora Valéria, na época, falou, cara, você pode escolher para onde você vai. Eu falei, ah, então eu quero ir fazer o que eu me propus a fazer, que é trabalhar na antropologia. Para mim é mais fácil, porque eu ouço pra caramba, então da ortopedia me facilita, né? Fala da antropologia. O que é a Então, antropologia, assim? antropologia forense, a gente trabalha com identificação de remanescentes humanos, né, vulgos, restos mortais. A gente não trabalha com os cadáveres convencionais, né? O critério para que a gente trabalhe é não ter mais víscera. Então, pelo menos, o estado de decomposição já é tal que a pessoa não tem mais órgão. Alguns têm músculo, tendão, né? Alguns estão no estado de putrefação muito avançado e alguns estão totalmente esqueletizados. Os que têm tecido, a gente precisa se desfazer desse tecido. Então, a gente precisa retirar isso. A gente tem um método, né, que é uma panela mesmo, que a gente coloca, uma panela de cocção, que vai decompor os músculos da pessoa para que a gente possa trabalhar no esqueleto. Porque no esqueleto da pessoa
que a gente tem muitas informações sobre o sexo, a idade, a estatura e até o que a gente chama de ancestralidade, que são referências da cor da pele dessa pessoa. A gente não consegue pegar um crânio e falar ele é preto, branco, amarelo, mas tem várias características ósseas que remetem para a origem geográfica dessa pessoa ao longo dos anos. Então, a pessoa que tem a cabeça mais larga, o nariz mais largo, ela tende a ser africana, né? Ou os seus antepassados. Sim. O europeu vai ter o nariz mais afilado. E são várias características. Estou falando aqui coisas que são fáceis de explicar, mas algumas articulaçõezinhas são muito detalhadas. Então, a gente, de fato, trabalha com identificação. E a gente está no centro do planeta em relação à fábrica de carbonizados, já que a gente tem a cultura do micro-ondas aqui, né? Então, a quantidade de trabalho que a gente tem é bem grande. A gente atende todo o estado. Quem criou esse serviço foi o Marcos Paulo, que é o meu chefe atual. Ele é odontologista. Ele, na cara e na coragem, pegou uma salinha lá em 2010, 2011, se não me engano, e começou a desenvolver isso. Trabalhou sozinho lá até eu chegar em 2019, sei lá, quando eu fiz a formação, com o incentivo dele. E sempre trabalhou sozinho. Quando eu fui para esse setor, ele passou a ser vice-diretor. Então eu fiquei sozinho. Com o apoio dele, mas sozinho. Aí depois mudou a direção de novo. Eu tenho um cargo administrativo de coordenação das equipes, que é a direção de clínica e necrópsia, mas eu trabalho, de fato, a maior parte do meu tempo na antropologia. Se tem algum problema na escala, eu tenho que ajudar a cobrir, ajudar a resolver, tudo mais. De modo geral, atualmente não precisa, porque os novos estão aí dando conta pra caramba, eles estão realmente surpreendendo positivamente. E aí agora nós estamos trabalhando juntos, que cara, é um luxo. Tem um dentista e um ortopedista juntos. Para identificação. Pô, muito bom. Agora tem mais uma pessoa com a gente, que é o Léo, que foi meu vice-diretor, depois foi diretor depois de mim, que veio para somar. A gente tem mais uma pessoa com essa formação que num dado momento pode ser que a gente consiga, né? A minha meta seria a gente trabalhar com todos os de putrefação em diante, que a gente pudesse trazer todos para o setor. Porque às vezes tem uns casos que, por exemplo, a gente fica sabendo até pela imprensa às vezes. Agora só com DNA. Quando eu ouço isso, eu chego a passar mal. Eu falo, caramba, mas calma, não passou aqui. Não esgotamos as possibilidades, né? Qual que é a nossa questão? O DNA é maravilhoso, gente. É excelente. Mas o DNA, os peritos do DNA são pouquíssimos. Eles trabalham, né, artesanalmente. É uma coisa que depende de coisas muito peculiares. Não tem um concurso na polícia para perito da genética. Tem concurso a perito criminal. E dali, os que têm talento para isso foram reunidos no IBPGF. Maravilhoso. Mas eles não têm como dar conta de tudo, de todo um estado do Rio de Janeiro. Além de ser caro, né, e ter uma fila, a gente não precisa de quase nada. A gente só precisa da tal da panela e da gente. A gente tem uma estufa também, então para a gente a gente consegue minimizar aí os custos e acelerar as coisas. E detalhe, em muitos casos o DNA não vai resolver, né? Se você tem dois parentes num acidente de carro, dois irmãos, todos carbonizados, você não vai conseguir dizer qual que é qual pelo DNA, porque vai ser igual. E aí a identificação é feita pela Pela antropologia antropologia. forense. O que a gente consegue fazer com qualquer cadáver? Dar o perfil biológico. Sexo, idade, estatura, ancestralidade. Isso já mapeia o indivíduo. Se você está procurando alguém com essas características, que tem X tempo de morte, né? Tudo bem, senão já passa, já chama e vamos alimentando. A gente trabalha muito junto à DDPA, Delegacia de Descoberta de Paradeiros. A doutora Erin, cara, é uma parceirona, né? O pessoal que trabalha com ela, a gente tem uma entrada muito boa. Então, às vezes ela está trabalhando num caso e aí ela pede pra gente participar. Dali a gente já faz algumas mudanças. Olha, isso aqui tem X tempo de morto. Pode eliminar vários outros que você está procurando. Isso aqui com o cadáver que acabou de chegar. Outro dia a gente teve essa situação. Eram dois homens, um jovem com uma placa, e a placa é o nosso sonho, né? Placa de material de síntese de cirurgia ortopédica. Pra gente resolve, pra mim, então resolve muita coisa. E um outro é uma pessoa mais velha, que tinha outras características. A gente já avisou, essas pessoas têm tipo 3 meses, mais do que isso não. É um jovem e um 50 a 60, um 20 a 30, já elimina outras situações. Um tem placa, o outro não tem. E desses dois, um a gente conseguiu dar o perfil biológico todo, e do outro a gente conseguiu chegar no nome dele, pelo material de síntese. Inicialmente, a mãe, né, do rapaz informou que ele tinha uma placa no braço, e aí o meu cadáver não tinha. Depois, aí eu falei, então não é. A mãe toda feliz, porque achou que não era o filho dela. Passado um tempo, a gente recolhendo coisas de hospital dele, a gente conseguiu um prontuário onde ele tinha retirado a tal da placa. Por isso que ele não tinha. Tá.
E a gente consegue ver coisas muito detalhadas, tipo o trajeto do parafuso dentro do osso, a radiografia que vem do hospital, que tinha guardada, que está no prontuário, descrições que estão no prontuário. A gente vai batendo com coisas que a gente acha e vai linkando, né? Então é muito legal. Não tem nem um mês, uma avó de um amigo nosso morreu carbonizada no incêndio. Ela tinha placas nos 2 fêmures, as radiografias também pegaram fogo. A gente conseguiu descobrir onde ela foi operada, fomos no hospital, conseguimos acesso ao prontuário dela. E lá estava tudo descrito. Então a gente conseguiu liberar ela em 4 dias, né? Quer dizer, menos de 15. Depois de 15 dias é muito complicado, porque você depende de ordem judicial, Ah, são várias confusões. A gente, quando teve o caso do ninho do urubu, né? Essa era a nossa preocupação. Caramba, se a gente precisar de DNA deles todos, o caso do Ninho do Urubu como é foi que um a gente caso vai recente aqui fazer? no Rio de Janeiro, em que o Ninho do Urubu, que era um centro de treinamento do Flamengo aqui também para a parte da Zona Oeste, pegou fogo e vários atletas da base do Flamengo foram carbonizados ali, os 10 corpos. crianças. 10 crianças foram carbonizadas. E aí, justamente, a antropologia entra nessa etapa de pegar um corpo que não tem como você fazer nenhum tipo de identificação, porque não sobrou praticamente nada, e aí buscar sinais, normalmente, na ossatura. É isso? Exatamente. E a gente é muito junto com os dentistas também, né? Com os odontologistas. O primeiro passo da identificação é tentar as digitais. A gente tem os peritos papiloscopistas, eles também são peritos, só que de papiloscopia, e eles fazem verdadeiros milagres, né? Eles conseguem, com o resto de dedo, fazer muita coisa. Só que às vezes não tem o dedo, e aí também não dá. Aí a gente passa para a parte odontolegal, em que a gente tem os dentistas, né? Eu tenho o conforto de trabalhar com o Marcos Paulo na antropologia. Saiu daí, não deu, não tem, não tem dente. Às vezes tem o dente, às vezes tem um monte de obturação, aparelho, um monte de coisa. Mas se você não tem o contato do dentista, Ah, você não vai ter as informações antemortem. E aí a gente não consegue vincular as coisas. A gente precisa de comparação o tempo comparação. inteiro. Então, é isso, né? A gente tem vários Qual foi o caso casos. mais emblemático desse de identificação, assim? Porque, assim, eu me lembro que a gente foi agora também recentemente lá, e lá no IML tinha uma parte lá com vários ossos e tal. Ela tinha nome pra metade do esqueleto. Ó, Juninho tá aqui, a cabeça do Juninho ali. Ó, o fulaninho tá A ali. gente se apega. A gente fica às vezes a gente não pode liberar porque às vezes a gente só tem um perfil biológico. E não tem nada que diga que é a pessoa. Ela está enquadrada no que deve ser, mas não é, não sabemos. E às vezes não tem um parente pro DNA, às vezes não tem parente, né? E aí às vezes fica lá um tempo até isso se resolver. Isso aconteceu com o seu Rogério, Ah, isso é o que foi Rogério. um que ficou um tempão com a gente. E a gente tem o mais emblemático de todos, que foi uma senhora que foi sequestrada. Dona Sônia. Ela foi sequestrada e ela tinha muitos imóveis, era uma senhora sozinha. Uma quadrilha percebeu isso, começou a ajudá-la a administrar os imóveis, levou ela para Copacabana, para um apartamento, mantiveram ela em cárcere privado. E aí tem várias cenas dela no caixa eletrônico, totalmente dopada, botando o dedinho ali, fazendo transação bancária com o vestidinho cheio de florzinha. E aí ela desapareceu, teve a denúncia de desaparecimento, a DDPA correu atrás, e aí até que um dia a doutora Ellen falou, cara, eu acho que eu sei onde ela tá enterrada. Enterraram com o nome de outra pessoa, criaram certidão falsa, documentação falsa, vamos lá. Ó, vai preparada, que pode ser que a gente tenha que prender as pessoas no cemitério. Ai, nossa, meu sonho, imagina prender alguém. Aí a gente foi lá pro cemitério, como a gente começou a exumação, ela tava com a roupinha das Da filmagens. filmagem. A gente ali já falou, cara, socorro, chegou a arrepiar, assim. O que não é suficiente para identificar ninguém, Ah, mas diante dos fatos. E aí a gente não, por exemplo, o DNA nesse caso, maravilhoso, mas DNA de quem? Alugaram tudo dela. Não tinha uma escova de cabelo, uma escova de dente, uma guimba de cigarro com o DNA dela na casa dela. Ela não tinha nenhum parente, então o DNA não ia servir. aham. O que a gente pensou? Vamos conseguir no máximo dar o perfil biológico que vai bater e aí vamos ver o que acontece. Vamos esperar um milagre. E o milagre veio, porque ela tinha uma cirurgia no tornozelo, uma fratura de pilão tibial, em que a tíbia não foi operada, o que é estranho, normalmente também só a fíbula, e tinha um trajeto de fístula, de uma infecção. Aí a gente sinalizou para a DDPA isso, eles descobriram onde ela tinha sido internada, conseguiram um prontuário todo com todas as descrições das radiografias, e a gente foi linkando tudo, bateu tudo e a gente conseguiu identificar. Né? E aí, na verdade, ela veio pra gente só para isso, para identificação. E aí, o que aconteceu? A gente descobriu que ela tinha. A causa da morte dela no atestado de óbito é infarto do miocárdio. Não sei de onde saiu essa informação, porque ela não tinha nenhum exame, ela não fazia exame, ela não tinha nada. Não sei como que atestaram isso, a gente também não sabe. Só que ela tinha 14 fraturas de arcos costais, Nossa, numa foi, idosa. Ela certamente tinha uma foi contusão espanca. pulmonar, ela deve ter sido espancada. Ela tinha uma fratura de nariz faltando um pedaço de nariz, uma fratura de una, que é típica de defesa. Então, a gente conseguiu dar causa de morte dela, né? Cara, inclusive,
caracterizar, né, que foi uma morte bastante agressiva e tá todo mundo preso. Então, Porra, em coisa termos de linda. identificação, essa é mais legal. Porra, fica arrepiado. Esse Que loucura. menino também que eu falei da placa, a gente vê que os parentes, eles às vezes eles querem ter a resposta, né? O que eu tô trabalhando no momento, a família já chegou pra mim e falou assim: a gente sabe que é ele, a gente sabe que ele tava metido em coisa errada, a gente agora precisa só que você comprove pra gente poder voltar a viver. Né? Do que eu tô trabalhando agora, o garoto hoje faz 30 dias do desaparecimento dele. Eu combinei que até o fim da semana a gente vai conseguir dar a resposta. Mas aí foi encontrado o que? Só a ossada dele? Carbonizado. Ah, foi carbonizado. Carbonizado. Pra quem não sabe, aqui a cultura do micro... Explica aqui a Bom, a cultura do gente tem a micro-ondas. cultura do micro-ondas, né? O que é o micro-ondas? É lá do Tropa de Elite, né? O pessoal bota as pessoas dentro de um túnel de pneu e taca fogo. Bota álcool, gasolina, sei lá o que, e taca fogo. Essas pessoas ficam muito comprometidas, mas a gente costuma ter algo que a gente possa aproveitar para a identificação. Nesse nosso trabalho aí artesanal, né, de buscando essas informações. Mas esse rapaz da placa, da história da mãe, essa mãe, ela tinha. Eu acho que a mãe, no fundo, sabe, né? Mas ela acreditava que podia não ser. A história da placa não. Quando não teve a placa, ela, ufa, não é. Ufa, não é. E aí, acabou que eu fiquei em contato com ela há muito tempo. Pra falar pra ela que era o filho, Nossa. acabou que eu acabei assumindo, porque eu tava mais em contato do que a delegacia. Eu falei, não, gente, pô, já tô envolvido, deixa que eu falo. Eu chamei ela pra conversar. Pô, foi um horror, porque ela chorava, eu chorava. Olha, Isso que eu ia te perguntar, já aproveitando esse gancho, como é que é esse. Tem que ter o mental muito forte mesmo para trabalhar. A questão da vocação, assim, para ser médico legista, eu acho que tem que ter uma vocação especial, porque isso daí. cara, Vitor, eu acho que sim. Algumas coisas já me abalaram pra caramba, assim, Isso que eu ia perguntar. quando a gente trabalha com tragédia, né, e às vezes a gente pega muita gente morta ao mesmo tempo, a última que a gente trabalhou foi de Petrópolis, é cenário de filme de terror, né, assim, se você demora a acreditar que isso tá acontecendo, que você tá realmente ali, a gente fica muito abalado. Na primeira vez que eu trabalhei com isso foi em 2010 para 2011, quando teve aquele deslizamento da Ilha Grande. E aí, teve aquele Da alerta pousada? da pousada. Era meu plantão mesmo, foi no ano novo, então na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? As pessoas começaram a se ligar meia-noite, 1 hora da manhã, falando disso. Quem tá no plantão chega cedo, quem puder dar reforço vai. A gente nunca tem problema com isso. Sempre que precisa de alguma coisa, tem até mais gente do que realmente precisa. Você tem ideia, na última tragédia de Petrópolis, quando tinha tanto médico que eu não precisei fazer necrópsia. Quando eu vi, eu tava ajudando a transportar corpo porque eu tinha que ser útil de alguma coisa. Eu também subia pra levar as pessoas daqui pra lá, porque eu dirijo viatura, né? Você sabe, né? Então, precisa de motorista? Não, pode deixar que eu levo. E aí, nessa primeira tragédia, o primeiro corpo que eu fui trabalhar, quando eu cheguei na sala, era um garoto com cabelinho assim, igual o seu, igual do meu filho, lisinho, escorridinho. Cara, me deu aquela sensação que eu tava entrando no quarto dele, vendo ele deitado na cama, e era o filho de alguém ali, né? Eu não aguentei, não. Eu saí, me tranquei no banheiro, fiquei ali chorando um tempo, aí falei, cara, vamos lá, né? Você tem que entregar o garoto pra mãe. E, né, a mãe também tinha morrido, né? E assim, quando eu vi a mãe junto do filho, mas me Nossa. deu um alívio tão grande que eu falei, cara, imagina se a mãe não Sim, foi. Como que você vai falar pra uma mãe isso? A gente só esqueceu que essa mãe também tinha mãe, né? E depois os pais foi uma família inteira. Depois os pais dessa família foram pra lá e aí que foi, acho que o que mais me comoveu foi isso, porque eu lembro de ouvir eles chorando. E, porra, é realmente muito surreal. Eu vi um pouco esse trabalho de perto, não fui no local, nada disso, mas tive contato bem próximo com aquela tragédia de De Brumadinho Brumadinho, lá, você tava lá, né? né? Tava lá ainda. Então, A gente tem vários amigos lá, algumas pessoas que treinaram a gente nisso, né? A gente passou a ter treinamento aqui no Rio para isso em 2017, porque até aqueles anos 16, 17, 18, tem um monte de coisa aqui, Copa, Olimpíada. Então, as pessoas que coordenam isso, nacionalmente e internacionalmente falando, que é o pessoal da Interpol, o pessoal, né, que é lá da PF, o Cadu, o Deitos, eles entenderam que a gente tinha que ser treinado e vieram para cada um treinamento. A gente fez um treinamento, eu nem participei na época, eu só peguei da metade pro fim. E algo se alinhou ali, pelo menos despertou o nosso interesse por isso. Só que a gente parou de ir treinando. E aí teve outra tragédia, né? E assim sucessivamente. Eu aprendi um pouco na minha formação de antropologia, e acabei podendo trabalhar nos Meninos do Ninho, no Hospital Badim. Aquele ano teve 4 tragédias aqui. Teve um desabamento do Musema também. Teve um incêndio que foi pequeno, mas foram 4 bombeiros que morreram. Então a gente considerou tudo como tragédias. Tudo, obviamente, com muito menor proporção do que o que a gente está falando, sim, Brumadinho e Petrópolis, sim, sim. etc.
Mas para a gente ficar mais esperto, ajudou muito a gente a já ter uma noção de funcionamento. Atualmente, depois de Petrópolis, foi constituído um grupo de trabalho, né, com a pessoa que realmente trabalhou à frente de tudo lá, que foi a Mary Laura, o Alfredo, que é um outro perito legista que agora está no Centro de Estudos, que é uma pessoa que tem uma capacidade de gestão muito grande. E aí foi criado a partir daí por eles, né, a Comissão Permanente de DVI. DVI, Disaster Victim Identification. Então, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, tenho muito orgulho de falar, né, tem uma comissão permanente de desastres. Se hoje desabar o mundo, a gente está preparado para atuar. E aí, essa comissão, diferente de tudo que existia até então, tem o pessoal do TI. Cara, você médico, legista, com um monte de cadáver, você não tem como pensar como que você vai conectar para lançar um laudo no SPT Web. Tem que ter outra pessoa para isso, né? O que você vai utilizar ali, os técnicos, os papiloscopistas, está tudo organizado. Cada um tem seu papel ali. A minha parte é de necrotério. Eu sou subordinado a uma pessoa que é a Luciana, que é a coordenadora da fase 2, que é a fase onde eu vou atuar. É tudo cheio de coordenações, tem que ser assim, né? Senão não vai funcionar. Segmentado. Se cada um fizer o que quiser, não vai funcionar. E em Petrópolis funcionou muito bem, né? Foram 200 e quase 300 pessoas com uma resposta muito rápida nas identificações. Porque também não passou muito tempo, a gente teve muita ajuda dos É isso que eu ia falar, papiloscopistas. preferência da identificação sempre para papiloscopia, né? Sempre, sempre. É prático, é rápido, né? Eles são ótimos, a gente tem um número suficiente, grande deles na casa. Suficiente nunca tem, né? É. Mas a gente tem bastante deles em todos os plantões. E é isso aí. E aí, né, dependendo da situação, a gente vai estar envolvido na causa da morte ou não. Então, o que a gente estava falando agora há pouco aqui, em muitos casos da antropologia, a gente é chamado para identificar, né? Teve uma menina em São Gonçalo que ela estava conversando com a amiga no shopping, e de repente elas começaram a discutir. E aí, parece que o irmão da menina tinha algum envolvimento com droga, aí ele começou a jogar na cara, sei lá, mas o que, começaram a brigar. Os dois irmãos esfaquearam a garota, enterraram num terreno, e a garota ficou como desaparecida. Ah, eu lembro disso, cara. Lembra? Quando ela apareceu, lá no interior de São Gonçalo, o Claude estava lá, o Claude é amigo nosso, perito também, e chegou para ele. Aí ele falou, vamos mandar para antropologia. Foi perto da época da tragédia de Petrópolis. E o pessoal colheu o material para DNA, que foi feito rápido até, não sei pela repercussão, talvez porque, né, naquele momento tivesse um pouco mais, não tivesse tanta coisa esperando em termos de fila. Eles até conseguiram identificar. A gente demorou quase 3 semanas para pegar nesse caso, porque a gente estava envolvido em Petrópolis. Quando a gente foi pegar o caso, e aí estava, né, lá, guardado lá com a gente, ela vinha com uma roupa, que a roupa dela era cheia de furos de faca. A gente falou, cara, a gente tem, né, uma roupa cheia de furo de faca não quer dizer que a pessoa morreu esfaqueada. Sei lá, pode. Não é uma prova pra Sim. gente, né? É só um indício de vai procurar que você vai achar. A gente encontrou. Eu falei que a senhora eram 14, mas não. A senhorinha foram 8 fraturas. Essa menina foram 14 perfurações de faca no tórax. Então a gente tem causa de morte, porque não tem como ter cortado a costela e não ter entrado no pulmão. E caracterizando como um excesso de golpes, né? Entrando já para o quesito de tortura, a gente consegue afirmar que é desnecessário para você produzir o resultado final que você busca. Então a gente já conseguiu caracterizar como tortura. Então ela saiu identificada com causa de morte, né? E prisão por tortura. Então mudou muito o cenário. O Claude foi para lá trabalhar com a gente nesse caso também. Foi muito bacana. É porque isso aí vem na forma de relatório médico legal. Vem um relatório do médico legista e normalmente o relatório ele responde a quesitos que são feitos. Tem quesitos que são padrão, que a própria expedição da guia pelo delegado já traz, mas muitos desses quesitos são esses. Por exemplo, houve tortura, asfixia, o meio insidioso ou cruel? O perito vai Isso é dizer padrão, sim em ou não. todos os exames Todos tem os lados isso. têm esse. E isso pode imputar uma qualificadora no homicídio, agravar mais ou qualificar a pena do homicídio para aquele caso. Então, um corpo chegou para ela identificar se era ou não, A na pessoa. verdade. Aí quando o DNA ficou pronto, o pessoal falou, pô, pode liberar, não precisa mais fazer o exame antropológico, porque o DNA já saiu, já sabe que é Você sabe quem é a fulano. garota? Não, olha só. Chegou aqui, mas Agora não vai vamos até sair, o final. vai nem pensar. Não, vocês nem começaram a trabalhar, não? Cara, uma semana. Tá esperando há 4 meses. Me dá só mais uma semana que a gente pode ter algo aqui pra ver. E tinha, né? Então foi bem legal, assim, né? Mas o que foi encontrado dela foi só o esqueleto, foi isso? Só. Porque ela ficou enterrada, sei lá, 4, 5 meses. E aí não se sabia o que tinha acontecido com esse corpo. E aí, na verdade, morreu alguém. Mandaram para ela dizer se alguém era aquela pessoa. Ela falou, era e foi assassinada, dessa forma. Esse é o papel da Vocês medicina viram legal. recentemente um caso de um rapaz que enterrou o amigo, namorado, não sei, no quintal da própria casa. E aí ele saiu e voltou. Quando ele Sim, voltou sim. meses depois, tinha alguém mexendo no jardim onde ele enterrou a pessoa. Ele saiu escavando, tirou a pessoa e tacou no telhado do prédio, na Baixada. Foi uma coisa assim também, né? Uma história totalmente atípica.
E aí ficou esse papo, só com DNA. Aham. Aí o delegado me ligou no primeiro dia, eu falei, pô, doutor, manda pra cá, deixa a gente ver se a gente trabalha nisso. Passou mais um tempo, eu fui trabalhar em outros casos, na verdade eu tinha uma agenda de exumação muito grande pra cumprir, porque como sou eu que faço, e até a turma nova entrar, eu suspendi algumas pra poder ajudar nos plantões. E aí eu acumulei muita coisa pra esse ano. Aí eu falei, pô, não vou dar atenção a isso, porque, tipo, se qualquer coisa tem outra pessoa na antropologia, o Marcos Paulo, como ele é dentista, ele não pode fazer as exumações, eu que faço. Mas eu nem sabia se tinha ido pra lá ou não. Quando foi dar os tais dos 15 dias, que a pessoa ia ser sepultada ou não, aí o delegado me deu um toque e falou, cara, o garoto vai ser sepultado como não identificado, tipo, indigente. Não tem nada que vocês possam fazer. Eu falei, doutor, esse corpo ainda tá aí. Mas manda pra cá agora. Vamos esgotar. Pode ser que Aham. não, pode ser que eu te diga, pô, não. Mas manda pra cá. E a gente conseguiu, por superposições fotográficas, quem faz isso muito bem é o Marcos Paulo, né, o dentista, meu chefe atual. A gente tem algumas identificações muito boas por esse método. Só que a gente tem que ter fotos da pessoa boas. Com a rede social, isso facilitou muito. Mas não adianta ter aquelas fotos assim, né? Tem que ter foto assim. Entendi. A gente tem Tipo que aquela ter selfie do banco, né? Pra abrir o. isso, exatamente, com as duas arcadas dentárias Aham. aparecendo de frente. Tem muita foto que é de lado aí, não ajuda. A gente fica fazendo fotos do crânio da pessoa, igualando na proporção, né? Vê a distância do crânio, vai fotografando daqui, dali, vai dando zoom e vai chegando uma superposição. Inclusive, alguns detalhes dos dentes ajudam muito, né? E aí a gente tem alguém que faz isso muito bem lá. Então, em alguns casos, a gente consegue fechar Identificar. por esse método, o que acaba tirando a responsabilidade do DNA também, né? Não é um método de exclusão, né? Mas quando a gente Sim. consegue dar match com isso, é muito bom. O DNA, quanto tempo demora mais ou menos assim? Meses. Meses pra ficar pronto? Então, vocês resolvem muitas vezes bem mais rápido. Não, com certeza. É tipo pelo menos 6 meses. Porque eles têm uma demanda muito grande. E não é uma coisa simples. Tem que chamar um parente, colher o material, tratar, sei lá, como que eles tratam lá a amostra, tem que pegar o osso da pessoa, fazer, sei lá, se é lâmina, desmineralizar, não sei. Mas também é algo que não é só, olha aqui, compara. Aham. A gente vai olhando e comparando. É cara crachá, né? A informação odontológica, às vezes é um raio-x, às vezes é um texto de um dentista, e a pouca da pessoa que tá ali com a gente. Então, é bem mais dinâmico, Muitas né? vezes o DNA também não vai ter o perfil genético pra comparar, né? Se não tiver Se parente não e tal. tiver um parente, né, de preferência pai e mãe, né, sendo que a gente tem algumas histórias de pai que foi doar o material e aí alguém falou assim, Descobriu que olha, não é? só que não é o pai. Ah, não, Mentira. tudo bem, obrigado. Então esquece. Tem mãe? Não, a mãe já morreu. E por aí Sério? vai. E aí, né, não é tão... É um método que é maravilhoso se tiver tudo certo. Como tudo na medicina, você vai ter indicação certa para cada coisa, né? Ressonância magnética não vai ser o melhor exame para identificação de sei lá o quê. Então, né, pode ser muito apurado, se não for o ideal para aquilo ali que a gente está fazendo, não é uma escolha. Então, o ideal é a gente escolher direitinho para que vai ser útil Aham. e poder trabalhar com E por que isso. tem muita exumação aqui no Rio, pessoal? Bom, aí tem dois motivos. Primeiro, as causas criminais, né? De tudo isso que a gente está falando, de carbonizado. Às vezes, num determinado lugar, isso acontece até no IML-SED, mas nos postos, a gente tem, além do IML-SED, a gente tem outros 19 postos, PRPT-6, posto de Polícia Técnica Científica, posto regional de Polícia Técnica Científica. E aí chegou carbonizado lá, o pessoal colhe um material, um pedaço de fêmur, guarda, até ter um suspeito ou não, ou manda direto pro IBPGF, não sei como é que é o fluxo, você fica guardado lá, ou você fica no IML até aparecer um suspeito. E enterra, como não identificado. A gente tem dois tipos de pessoas, as não identificadas e as não reclamadas. Tem pessoas identificadas que não são reclamadas, que a família nunca vai buscar. Aham. E tem o contrário, tem um que a família pode até, né, pela circunstância, ter quase certeza de que é a pessoa, mas se não tem a prova técnica, não tem alguém dizendo que é o fulano, não tem como atribuir esse nome. Então, às vezes, a pessoa é enterrada, carbonizada, sem nome, como entre aspas, como indigente, com um pedaço do fêmur guardado. Ah, apareceu, pode ser o fulano. Ah, peraí, pega o fêmur, cadê o parente? DNA resolveu. Ah, é ele, então vamos lá, pega. Quer tirar, quer mudar de cemitério? Quer botar no jazigo da família? Faz o que quiser. Então, essa é uma situação. Coisas vão aparecendo e a gente, às vezes, precisa exumar esses para poder identificar até de outra forma, né? Às vezes, aí o que acontece? Ao invés de esperar esse DNA ficar pronto, vamos exumar, porque a gente consegue, a gente da antropologia, dar alguma resposta. Entendi. Então, a gente faz isso muito junto da DDPA. A outra causa, que aí não tem nada a ver com a gente,
é exumação para paternidade. Não tem nada a ver com a polícia, não é crime, né? Só que quem vai fazer se não for a gente? Como o juiz é uma das autoridades que pode determinar um exame médico legal, né? Juiz, promotor, delegado de polícia e os chefes de inquérito policiais militares. O juiz manda, a gente simplesmente obedece, né? O que tá errado. Só que a gente, eu na minha época de direção tentei, assim, brigar um pouco com isso. Eu acho que tem outros estados, como por exemplo Minas Gerais, que o TJ contrata a polícia para fazer isso. Então gera um fluxo, é diferente, né? Aqui a gente não conseguiu mexer em nada sobre isso. Então a gente vai fazer exumação de paternidade, mas que é muito mais simples. Na verdade, o laboratório que faz o DNA desses casos não é no Rio de Janeiro, é no Sul. A gente tira um fêmur inteiro da pessoa, manda para eles e E acabou. espera a resposta. E a gente não tem a preocupação da cadeia de custódia, que como não tem crime, né, a gente pega o fêmur, tira e leva. Agora, quando a gente vai para cemitério e é uma causa criminal, a gente que transporta de volta pro IML. A gente tem que pedir o rabecão do bombeiro, a gente vai acompanhando o rabecão. Mas a exumação não faz lá, no local? A gente tira o corpo né? de lá e leva pro IML. Mas a perícia é lá no IML? É. Porque a exumação que eu fiz, o médico fez lá no cemitério. Na Abriu hora, ali, resolveu tirou tudo ali? foto, colheu não sei o que, o caceta, abriu aqui o peito do cara, e o carinha, aquele cheiro e mosca pra tudo que é lugar. Em Minas? Em Minas, isso. É. E o Tião, que era o auxiliar de necropsia, com 38 enferrujado, assim, né, no bolso de trás, quase o cabo de madeira, metendo a cara lá, e o médico, vai, tira ali, tira aqui, ele foto aqui, foto aqui. Não, a gente traz. Ainda mais se é fresco assim, né? Porque a gente vai fazer uma segunda necrópsia. Deixa eu ver casos recentes. Acabei de trabalhar num caso recente sobre isso, de uma moça que morreu de um procedimento estético. E ela estava internada porque ela teve uma infecção muito grande. Ela perdeu muito sangue, depois teve uma infecção, foi tudo muito rápido. E o médico do hospital testou. Sepse consequente a sei lá o quê. Perfeito. Até então, realmente, né, não era. Até então não existia uma complicação de um procedimento. Depois dela já sepultada, a família questionou, mas peraí, ela foi fazer um procedimento estético, internou 36 horas depois com uma anemia profunda que virou infecção e morreu. Lógico que tem alguma coisa a ver. E aí a família fez uma ocorrência, né, e foi se desenrolando aí algo sobre o questionamento do procedimento estético. E aí realmente só é exumação. A gente às vezes tem dificuldade, porque às vezes, 3 meses de um sepultamento, a pessoa já tá, às vezes, em decomposição. Mas às vezes não. A gente deu sorte nesse caso de achar muita coisa íntegra ainda. A gente tem um caso lindo, que foi um caso em Copacabana, de 2 porteiros que brigaram. E era um porteiro lutador de MMA e o outro era um senhor, não. Eu sempre falava assim, ele já tinha uns 50 anos, já era um senhor, mas 50 anos eu também já tenho, né? Mas o lutador deu um empurrão no coroa, ele caiu e teve uma contusão de tórax que ele não valorizou. Teve uma arranhada na orelha, fez até um exame de corpo de delito, que mostrou o negócio na orelha, por aqui, assim. Foi pra casa, na Baixada, deitou, dormiu, acordou com falta de ar. Foi no hospital, lá na UPA da Baixada, não fizeram nem um raio-x, deram um remédio, mandaram pra casa. Aí ele voltou pra casa, dormiu e não acordou mais. E aí, ele acabou sendo necropsiado no IML de Nova Iguaçu, outra ocorrência, né, que não foi a mesma da lesão corporal que estava em Copacabana. Mas a delegada, a doutora Natasha, antenou e viu que tinha alguma coisa estranha. Ela, cara, será que pode ser que no IML de Nova Iguaçu a causa da morte dele foi por asfixia? Eu falei, pô, doutora, não dá. A pessoa de sexta para domingo morrer de asfixia em 2 dias não é assim. Asfixia é uma coisa muito rápida. Mas, sei lá, vamos exumar? Aí fomos exumar. Ele estava enterrado em Nova Iguaçu e num lugar que tava... Foi inverno, né? Em Nova Iguaçu, quando é frio, também é frio pra caramba. E ele tinha alguma coisa que puseram para dar uma conservada no corpo. E a gente encontrou um segmento pulmonar dele com uma hemorragia muito grande. Ele tinha tido um infarto no mesmo ano, estava tomando anticoagulante para o sangue ficar fluido, né, para afinar o sangue. O que faz a pessoa com uma contusão pequena ter uma hemorragia grande. E aí a gente tirou esse pedaço do pulmão e mandamos para o histopatológico nosso, para biópsia, né? E aí veio lá que na verdade ele teve uma embolia pulmonar. É uma condição que pode acontecer por sangramento de um segmento ali, vai dando microtrombos e esses trombos é bem compatível com o quadro clínico dele, né? Tá lá de dispneia e tudo mais. Ou seja, o porteiro lutador empurrou o cara, né? E ele acabou evoluindo para óbito. Com certeza nem era a intenção. Quer dizer, sei lá, né? Lógico. Seria não lesão tenho como corporal ver. seguida de morte. Exatamente. Teoricamente seria isso. Ele Então queria lesionar e, por acaso, por uma condição, na verdade, pré-existente, talvez, né, dele. Mas se não tivesse tido a contusão, né? Com certeza, não teria desencadeado.
Então tem E aí os ele casos de exumação que então são muito realmente legais, né? era compatível com o quadro de asfixia, o que tinha acontecido. Ele teria Pelo meio que se, trombo. por conta do trombo. Exatamente. E o legista botou asfixia, não botou por quê? Tipo, não conseguiu botar asfixia por esganadura, Aham. estrangulamento, nananã. O que que sobra? Sufocação direta ou algo que a gente só vai ver realmente, né, microscopicamente falando. Mas que ele ficou satisfeito pela asfixia, ponto, e não achou necessário fazer um estudo mais profundo, até porque não sabia da história, né? A gente não sabe das histórias. As guias de remoção de cadáver são verdadeiras surpresas, Ah, né? é? Não, ninguém sabe. Cara, nunca vem nada escrito. A gente tem fé que agora, com tantos policiais novos, as guias venham um pouco melhor. Mas ainda mais quando é pra sede. Quando é embaixada, as guias vêm um pouco melhores. Interior vem melhor. Mas quando é na nossa área ali, é a esclarecer, a esclarecer, a esclarecer. A esclarecer ele É. só um corpo. Esclarece aí. A gente fala até que tem a melô da guia policial, que é aquela música, não fala nada. E é Chega um isso aí. corpo lá, então, sem uma história, então, para contar isso. Não tem E uma nada. história ajuda vocês a Muito. traçarem ali a Já necropsia. tive uma representação do MP contra mim no CRM. Respondi lá no CRM, Processo Ético Administrativo, o PEP, né, que chama. Aham. Processo Ético Profissional. Por causa de um corpo lá da nossa área lá, da pessoa que morreu, ficou em putrefação. E a cena do encontro do cadáver era um monte de frasco de remédio espalhado, garrafa de bebida espalhado. Tem um vídeo era uma senhora já, que tinha um namorado novinho. O vídeo que tem é dele chegando na casa dela com 2 sacolinhas, uma de mercado cheia de garrafa de cerveja e outra de farmácia cheia de remédio. Tem vídeo, tem um cadáver com um monte de remédio e garrafa ao redor. E eu nunca soube disso. Chegou em avançado estado de putrefação, morreu de indeterminado pela putrefação. O MP falou no CRM que eu atrapalhei toda a investigação, que se eu não tivesse determinado a causa da morte... Gente, primeiro que eu não sou adivinha. Aí, até para explicar, né? Não existe uma rotina de você colher material de toxicológico para todos os cadáveres, Sim. né? A gente colhe quando a gente tem autonomia para entender que pode ter havido alguma coisa, ou quando vem da autoridade, né? Às vezes sai a guia de remoção e ainda não tem alguma informação. Às vezes o delegado faz contato com a gente. Ó, só para falar que eu mandei a guia, mas surgiu uma informação aqui, não deixe de colher residográfico, não deixe de colher toxicológico. Aham. E graças a Deus a gente atualmente conversa muito com vocês, né? Eu acho que isso foi uma coisa que a Sim. gente foi desenvolvendo. Inclusive, por acaso, foi uma das minhas perguntas da prova oral aqui de medicina legal, que o Wilson Palermo que fez, vai vir aqui conversar com a gente também. Ele perguntou se o médico legista poderia realizar outras perícias, mesmo que o delegado não tenha requisitado. E, por óbvio, ali na perícia ele vai requisitar tudo que ele achar interessante. Mas, claro que se ele tem notícia do que aconteceu antes, é mais fácil do médico traçar ali na hora uma estratégia para tentar identificar, para tentar solucionar ali aquele caso. Sabe que no livro dele ele faz um agradecimento das Pô, fotos. moral, hein? O dia que ele foi levar o livro pra mim, quando eu abri, eu falei, meu Deus, né, tá lá, eu tenho um outro exemplar que eu uso e tenho um quadro de dedicatória que eu guardo. Legal. Muito legal. E, Ele é incrível. e atualmente, Gabi, o cargo que você está ocupando lá, e fala um pouco também pra gente a tua função, porque já operou muito ali, vamos dizer, aspas, chão de fábrica, direto plantão e tal, mas agora não tá mais nisso, como é que tá isso? Eu fiquei no chão da fábrica de 2000 eu fiz a Cadepol em 2002 e entrei em 2003. Eu fiquei no chão da fábrica até 2018. E então foram 15 anos, né? Tipo isso. Uhum. Aí em 2010, no fim de dezembro de 2018, eu fui pra direção. O Ricardo, que foi oficial de cartório nosso, trabalhava no IML, se interessou por medicina, foi estudar medicina, depois passou para legista. E Porra, como que ele tinha uma maneiro, visão hein, cara? administrativa muito boa, ele mesmo sendo novo, ele foi diretor lá e falou: "Eu só vou ficar um pouco de tempo". Eu falei: "Cara, eu te ajudo, fica muito tempo, por favor, que a gente precisa de alguém de cabeça nova aqui". E acabou que quando deu pra ele me indicou em substituição. A doutora Andréia Menezes, na época, era da DGPTC, e ela aceitou que eu ficasse. O Marcos Vinícius veio a doutora Nádia no DGPTC, o Marcos Vinícius aceitaram a indicação dela, eu permaneci. E aí eu fiquei na direção 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e pouco. De lá fui pra antropologia, fiquei mais 2 anos e pouco. Aí continuo na antropologia, mas por configurações administrativas, né? O diretor atual, que é o André, me pediu para ser diretora de clínica e necrópsia. Então, na verdade, eu sou responsável pelos peritos do front, né? E no ano passado inteiro, antes dos novos chegarem, realmente não tinha como compor a escala se eu não trabalhasse junto. Então, eu saí da antropologia,
o Marcos Paulo ficou sozinho lá, o dentista. E eu fiquei no front mais um ano, no plantão normal, sem problemas. E no front tem um período para ela trabalhar lá, que é de 12 horas, né? A É, escala, a nossa normalmente. carga horária são 40 horas, a gente faz 3 plantões de 12. A minha configuração era um dia na clínica são os vivos, né? A gente faz de corpo de delito de briga, crimes sexuais, embriaguez, de integridade de preso, etc. Então é um plantão de 12. O meu outro plantão de 12 eu fazia no necrotério. Eu ficava quinta e sexta, eu só pedi pro meu diretor me isentar das noites. Porque, né, essa altura do campeonato, eu podendo ficar sem noite, pra mim, eu agradeceria muito, já tava desacostumada. E eu tinha um terceiro dia que era as exumações, pra não parar as exumações, né? Então a minha carga horária ficou distribuída assim. E aí, quando os novos entraram, o André falou pra mim, assim que eles entrarem, você volta pra antropologia, eu voltei. Então, atualmente, eu tenho 3 dias também distribuídos aí. É, pelo menos um de exumação, um outro eu fico lá, trabalhando nesses casos, como esses exemplos aí que eu tava te falando. E a minha função administrativa é, tipo, se der um rombo na escala, eu tenho que me virar pra cobrir. Mas a gente tem gente suficiente para não ter esse problema. Agora, gente suficiente a gente nunca vai ter, né? Nunca é o que a gente gostaria de ter. Mas os meninos novos também estão excelentes, eles estão sendo muito bons. E aí eu tenho uma outra função, né? Assim, tudo que acontece fora do ML, eu acabo indo fazer. Tipo, interna uma mulher esfaqueada. E aí, pra ter o flagrante da tentativa de feminicídio, você vai esperar a mulher ter alta pra fazer o exame de corpo de delito? Não tem como. Então, quais são as opções? Exame indireto, com base em prontuário. Normalmente, quando a autoridade me contacta, é assim: você pode fazer o exame indireto? Aí eles mandam a folha do prontuário, alguma coisa assim. Aí, pô, doutor, tá internado? Ah, vamos fazer exame direto, porque, né, é melhor. Agora, recentemente, a gente teve os garotos dos que comeram os bombons de chumbinho, né? E aí a gente teve essa demanda. Assim que o segundo menino internou, a minha direção me pediu, cara, a gente precisa de sangue desse garoto urgente. Porque, ainda mais, essa substância, ela sai do sangue muito rápido. Ah, é? Então, se a gente ficasse esperando muito, a gente ia perder essa prova. A gente voou pro hospital, noite adentro, fomos lá colher o sangue do moleque. O nosso laboratório positivou num tempo bem curto de tempo. Quando eu tava lançando o laudo dele, ele faleceu, infelizmente. Nossa. Nessa mesma semana, a gente teve um caso de estupro de uma criança, uma suspeita que estava no Miguel Couto, a gente foi fazer. Em algumas situações especiais, a autoridade pede pra gente ir no hospital. Não pode ser rotina, porque a gente não tem efetivo pra isso. Claro. Mas tem umas coisas que são Se for um caso pontuais. emblemático, se for um caso de bastante... Criança espancada, criança com traumatismo craniano, bebê que não fala, que internou pra operar a cabeça. Pô, tem alguma coisa aí, caiu do berço. Sério, será que é mesmo isso? Não, lesões em Aí a idades gente vai diferentes. cutucando, né? Lembro de cara aqui de duas crianças que não falavam ainda, que a gente conseguiu, que isso culminou com as prisões, né? Uma que o garotinho teve um traumatismo craniano, ele tinha uma fratura de clavícula em consolidação, uma de tíbia consolidada e um traumatismo craniano que foi drenado hematoma com uma criança de 10 meses. Nossa. Não é possível isso. E recentemente teve um outro que eram 2 meninos gêmeos, sendo que já tinha uma história, teve um segundo evento, foi operado. Quando o médico pediu a tomografia de controle dessa cirurgia, já tinha uma nova fratura. Aí não é possível, né? Só que assim, tem que ter alguém que antene pra isso. E a gente vê que, né, em muitas ocasiões, os médicos dos hospitais são preparados e realmente compram o barulho aí. Então porque isso é muito importante. O indício aqui é se se o bebê apresenta lesões de idades diferentes, uma lesão consolidada em determinado local, uma lesão mais recente, significa que ele está sendo reiteradamente agredido. E É a aí síndrome tem, da criança no espancada, mínimo, né? e no mínimo indícios de maus tratos aí quando não temos a tortura. E aí você que vai no local lá para normalmente fazer a perícia lá no... A gente ficou combinado sobre isso desde 2015, que foi quando inauguraram o Centro de Atendimento à Criança e Adolescente, o CAAC, dentro do Souza Aguiar, que é um bracinho da DECAV, e aí não tinha como botar um perito ali. E aí foi aquilo, mas se precisar, como é que vai ser? E na época, o Reginaldo Franklin, que era o diretor, e ele comentou comigo, cara, não sei como que eu vou fazer. Eu falei, Reginaldo, faz o seguinte, pode deixar que eu vou. Porque eu precisava chegar toda sexta-feira, eu tinha no meu plantão, né? Era eu e mais vários ali. E a gente se revezava nas tarefas, né? Eu falava, cara, sexta-feira é perto de fim de semana, essas coisas vão acontecer mais nessa época. Eu sempre fui da sexta, então pode deixar que vai dar certo, eu saio do plantão e vou lá. Acabou que foi acontecendo coisa em todos os dias da semana, né? Eu fui abraçando isso.
Mas tudo bem, sem problema. Aí foi a época que eu tava na direção, falei, cara, a gente não tem perito pra trabalhar na escala. Como é que eu vou tirar alguém da escala Pra ir pra no ir no local. hospital? Aí eu tinha viatura minha, eu falei, eu vou de viatura e tá tudo certo. E aí isso ficou, né? Depois que eu saí da direção também, os novos aprendendo. Como é que eu vou tirar um novo pra ir sozinho fazer isso? Aham. Né? Agora já tá administrado, já Não, mas já mesmo, ficou. mesmo quando a escala é de outro, quando o bicho pega mesmo, o pessoal, ó, por favor, doutora, compareça aqui e tal, Dá uma e aí passa forcinha. pra ela, a verdade é essa. E sabe uma outra coisa que a gente faz? GCRIM. A gente trabalha em todos os grandes eventos, né? Na verdade, a escala de GCRIM era uma coisa obrigatória. Então era por ordem alfabética com peritos de todo o estado. Então, Fla-Flu, é você, vai lá. Aí a gente conseguiu ir melhorando isso, né? A gente foi... na minha época lá da direção, as pessoas começaram a cumprir carga horária de 3 plantões de 12, o que atrapalhou um pouco a vida dos outros. Eram plantões de 24. Só que é muito ruim isso pro perito. Então eu combinei com eles de desmembrar. E aí as pessoas já estavam largando outras coisas que elas fazem fora, 3 dias da semana para estar ali. Se o cara tem que faltar mais um emprego que ele tem fora Aham. para fazer um jogo, né, é muito ruim. Nessa altura já tinham conseguido que o jogo fosse pago uma reais pra gente, que é 400 e poucos reais, Uhum. 444 reais. Aí eu pensei, vou organizar quem tem interesse. Né? E vamos puxar isso pro gabinete da direção. Se ninguém quiser ir, o diretor, se eu visse, a gente vai revezando. Era eu e o Leonardo, outro médico, então a gente se revezava e ia. E aí a gente atualmente tem um grupo de pessoas interessadas, que são 4 peritos. Sou eu, a Lilian, o Fidelis, e quando precisa o André, diretor, também vai. É cada um de um time, Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Meu real interesse, na verdade, sabe qual é? Ah. E meus filhos são botafoguenses doentes. E meu filho vai para esses jogos. Então a minha real intenção era, pô, se eu vou pro mesmo lugar que ele, eu posso dar uma carona pra ele e ele não tem que ir de trem. E assim foi, quando ele era menor de idade, né? E assim foi. Agora ele é maior, eu não consigo mais segurar. Ele vai de trem Aham. mesmo, até vou também pro jogo. E aí agora menor é que gosta de ir, então tudo bem. E aí pelo menos eu dou carona, né? E aí fica. A gente Pô. acaba curtindo os jogos e os grandes eventos aí também. E como é que é essa relação com a autoridade policial, assim? Já teve algum atrito, alguma coisa, alguém já reclamou alguma coisa? Porque lá em Minas, alguns delegados brigavam com os peritos, tinha um negócio assim. Aqui não tem nada disso. Acho que pode até ter, mas uma coisa que é muito minha, né, é que assim, eu tenho toda a consciência do meu papel da instituição. Então, eu sou subordinado ao delegado. Eu trabalho para você. Eu não trabalho para a pessoa que eu estou atendendo, eu não trabalho para mim, entendeu? Eu trabalho com um objetivo, te responder o que você quer saber. Então, o que você quiser saber, eu tenho que me virar para responder. Pode ser que eu não consiga. Eu vou te dizer, pô, doutor, não tenho a resposta, mas eu tenho que fazer de tudo para dar essa resposta. A gente tem. A gente médico é meio mal acostumado de outros lugares, que no hospital você tá no topo da cadeia alimentar. Você manda na enfermeira, manda sei lá mais a quem, dá ordem para todo mundo e tudo bem. Na polícia é diferente, né? Tipo, se você não se acostuma com isso, vai trabalhar em outro lugar. Você tem que vestir um pouco a camisa da instituição, né? E saber que você é subordinado, cara. Simples assim. Todo contato que eu tive com o delegado até hoje era no sentido de ajudar em alguma coisa que a gente ia ser fundamental, e isso pra mim é maravilhoso, eu poder ajudar numa coisa do que a gente tá Vocês falando resolvem aqui. totalmente várias investigações, várias, Exatamente. várias. E lá da minha época de 2018, como o Ricardo, o tal do diretor novinho, ele tinha sido tira, né? Então ele era acostumado a lidar com os delegados. E aí, durante a direção dele, ele me passou isso. Falou, cara, quando o delegado me ligar, eu vou passar pra você, porque eu não tenho como parar as coisas administrativas pra falar com a autoridade. Você se vira e me ajuda. Não pode deixar. A minha meta era manter o Ricardo na direção, porque era uma pessoa nova, fora da caixa, querendo. Aham. Começamos muitas mudanças Vibrando, né? ali, vibrando. E de lá pra cá a gente mudou muita coisa ali, né? De 2018 até o dia de hoje, graças a Deus, né? O atual diretor também é uma pessoa preparada pro cargo. Então a gente foi interagindo assim. Então eu acabei tendo contato de todo mundo. Quando eu estava na direção, eu já falava com vocês todos. E isso foi permanecendo. É claro que atualmente eles falam com vocês, falam com o diretor atual, com as pessoas que assessoram ele diretamente lá na direção. Mas muitos ainda falam comigo, e aí, como eu tenho esse cargo aí da direção de clínica, né? Muita coisa eu realmente posso resolver. Mas é muito saudável, eu acho que é incrível, acho que é maravilhoso. Né? A gente tava lá aqui durante o estágio na Cadepol e fomos lá fizemos acho que 1 ou 2 visitas lá na ML, não lembro. Mas no dia que a gente chegou, ela já falou, ó, hoje a casa tá cheia, vai ser ótimo e tal. Eu cheguei lá, tinha uns 3 perfurados, não tinha tido uma operação de alguma coisa. Conta um caso desse aí que te marcou muito já de plantão, assim, de chegar, porra, ou então, e também um que tenha mudado a investigação, assim, era uma coisa e a gente, pô, você descobriu um negócio, teve algum caso desse de mudar totalmente o rumo? São vários. Eu lembro uma mulher que chegou
Na época a gente trabalhava noite adentro. Por um tempinho ficou assim, um ano mais ou menos. Quando abriu esse prédio, que a gente chama de prédio novo, que agora já é velho. Aí chegou a mulher, o marido foi lá, inclusive, pra reconhecer o corpo, pra tudo. A história era que ela tinha morrido em casa, passou mal e morreu. E a SAMU chegou, não quis atestar, nessa época também não tinha tanta cultura aí da SAMU atestar. A SAMU, o médico achou alguma coisa estranha e foi lá pro ML. Aí a gente foi fazendo a necrópsia e a mulher com todos os sinais de asfixia, todos, sem nada externo. Cara, vamos eliminar, né? Será que é sufocação direta? Será que é um travesseiro na cara, saco plástico? Será que é um choque na tomada, que às vezes fica muito parecido? A gente fica tentando encontrar o orifício de entrada da corrente elétrica. Enquanto vai pra lá, vai pra cá, daqui a pouco aparece o quê? Uma unhazinha aqui, ó. Um estigma assim, Chega um um guial. guial aqui. Foi a coisa mais linda. A gente, caramba! Será possível? Que resolve o nosso problema. Demos uma dessecadinha um pouquinho mais profundo, pô, perfeito. Esganadura. Aí fomos nela, pegamos material submiguel dela e o marido tava lá fora. A gente sinalizou para a DH, tem um postinho da DH dentro do ML. Aí sinalizamos, eles começaram a entrevistar o marido, sei lá o que aconteceu, que o marido saiu preso. Aí a gente escolheu o material submiguel dele. Então a gente tinha 2 submiguéis para colher. Aham. E demorou um certo tempo pra esse ponto, mas não é que positivou tudo. Sério? Tipo, aquela unhada era realmente Ele. dele, então isso E foi. ela se defendendo deu nele Então era uma também. morte natural que, né, virou um homicídio. A gente tem alguns casos. A gente teve um caso agora, do fim do ano, no Réveillon do ano passado, de um garoto que supostamente se enforcou no banheiro. E aí o perito que fez a necrópsia abriu uma discussão imensa falando que não era possível ser enforcamento por causa disso, daquilo outro, porque o suco não completava, né? No caso, estava só aqui. Então não era o suficiente para restringir toda a via aérea. E aí começou uma discussão sobre isso. Aí a perícia de local já tinha lá suas conclusões, voltaram, refizeram o local. Passado mais um tempo, montaram um grupo de reconstrução de cena de crime, onde eu participo. Aí mais uma função. Desde algum caso emblemático desses, eu acho que desde o Henri, eles passaram a me chamar para participar das reconstruções. E aí eu fui lá fazer a reconstrução com Você que eles. fez do Henri? Eu fiz a reconstrução com eles. Eu não fiz a necrópsia, não. Na verdade, eu tinha acabado de sair da direção. O legista que fez, outro legista que fez. Ajudei em alguma coisa e acabei me envolvendo aí com essa reconstrução, que foi feita por um grupo de trabalho com 8 pessoas, sendo 3 legistas e 5 criminais. E aí a gente fez uma série de estudos, né? Os criminais são muito experientes também, o pessoal que já faz local e cena de crime há muito tempo, e reconstrução há muito tempo. É porque são 2 espécies de perito, vamos dizer aqui na polícia. O perito médico legista, que é a doutora Gabriela, normalmente ela recebe. Claro que pode fazer várias diligências externas, como ela já contou aqui, mas normalmente o corpo é levado ao IML e ele faz a necropsia ali. E tem o perito criminal, que é o do local do crime, que faz a perinecroscopia, o exame em torno do Que é cadáver. aquela fitinha amarela É do Not isso. Cross. É isso, né? Do O Not Cross. terceiro tipo de perito que a gente tem atualmente é o papiloscopista, né? Que eles ganharam essa nomenclatura de um tempo pra cá, merecidamente. E a gente trabalhando junto é muito melhor. A gente agora tem um grupo de WhatsApp do pessoal da sede, dos peritos da sede, junto com os peritos criminais que fazem as perinecroscopias das delegacias que a gente necropsia na sede. Então, é muito legal essa interação. legal. Coisas que a gente já deveria ter muito tempo, né? Agora, com esses métodos de comunicação mais fáceis, melhorou muito. Então, esse menino da história lá do banheiro também é um caso bem... que também mudou um pouco aí. Eu não sei nem que pé que tá. Mas aí ele foi apresentado como enforcamento? Foi Ele isso? foi apresentado como um suicídio. E aí, daí saiu a ideia de, por vários motivos, que não poderia ter sido ele próprio. Na verdade, foi algo como um estrangulamento e não um enforcamento no negócio que estava pendurado lá. E aí tem vários estudos aí sobre o que aconteceu lá que desvirtuam aí da história do suicídio. Tem vários suicídios que na suicidou a verdade, pessoa, né? Suicidaram ele. E a medicina legal, tem na faculdade de medicina essa disciplina como obrigatória? Não tem? Infelizmente, não mais. Eu tive a sorte de De ter, ter como né? obrigatória. Era obrigatório na época. E eu tive o privilégio de estudar na Gama Filho e de ser aluno do Gino. E não tem mais, não é mais obrigatório, não. Nas faculdades de Direito, acho que também não é, né? Não, é optativo. Eu Eu dou aula fiz na na época, Cândido. Na Cândido é online para todas as Cândidos do estado. Quarta de manhã. Mas não tem mais. Na UERJ também tem, né? O Palermo ficou um tempo.
Na UFRJ tem. No FRJ tem, mas eu acho que na minha época era eletiva. Não, para medicina tem. Eu dou aula lá. Para medicina, sim. Achei que tava do direito. É obrigatório, então, na grade, medicina legal, então todo mundo tem que fazer ou não? Ou é Não, é optativo? obrigatório. Na UFRJ é obrigatório obrigatório. Na pra todo verdade, psiquiatria vinculada. É departamento de psiquiatria e medicina legal. Então é meio mais ou menos vinculado. E o Gino, como é que ele era assim, pessoal? Porque eu li muita coisa também do Gino Ele na era prova muito do Rio sério. e tal. Ele era muito sério. Mas ele sabia medicina, mas muita coisa. Ele sabia muito de doença. Ele era patologista Ah. clínico, né? Então ele sabia muito. E eu lembro que ele levava um revólver todo velho pra mostrar na aula, sem munição, sem nada, mas ele levava. E ele era todo, né, sério, assim, formal, falava pouco, mas de vez em quando falava uma coisinha assim que era engraçada, então a gente vibrava muito com ele. Tinha um professor Ivan também, que morreu um pouco depois de eu ter sido aluna dele, e o Nereu, que era eu reencontrei depois lá no HCPM, ele acabou ficando na Polícia Militar e saindo da Polícia Civil. Convivo com ele na Câmara Técnica de Medicina Legal do CREMERGE, que é o Conselho de Medicina, tem uma câmara técnica de cada especialidade, né? Então convivo com ele lá, isso também é Legal. muito bacana aí, né? Você conviver com seus formadores, né? É muito, Porra, muito maneiríssimo. maneiro. E aqui no Rio, Gabi, como é que é essa questão de... Porque, por exemplo, eu lembro que lá em Minas, muitos dos casos que eu investiguei de estupro de vulnerável e tal, às vezes a perícia, na verdade, quem fazia era um convênio que a gente tinha com o hospital local e o médico era habilitado por um curso lá que é a Polícia Civil. Isso aí existe aqui no Rio também? Não São existe? Paulo existe também o projeto Bem Me Quer. Os profissionais de saúde são habilitados a fazer coleta de material para pesquisa de sêmen e tudo mais. Aqui não. Aqui, por Aqui é questões de cadeia de sempre custódia, IML. a E gente. quando a pessoa vai, e quando às vezes passa mais tempo do que o desejado, vocês fazem muito indireto disso também ou não? Sim, só que a gente perde algumas provas, né? Porque se é uma pessoa que teve um crime sexual, é uma jovem, alguém que era uma virgem, você vai ter uma lesão de ímen, é muito mais fácil. Quando é uma pessoa que tem vida sexual ativa, para você identificar uma lesão sexual é difícil. O que a gente precisa fazer é colher material. Então, primeiro positivar que tenha tido a relação sexual. Depois, né, vocês descobrirem aí se é consentida, se não é. Então, a gente colhe um material para pesquisa de espermatozoide, também de PSA, e a gente escolhe separado um outro material para pesquisa de material genético. Então, as células epiteliais ficam agarradas ali. A gente pode conseguir o DNA do agressor por essa via. Só que para isso tem que ter comparação. Então tem que ter um suspeito, né? Como aqui a gente tem um índice muito grande de suspeitos que são próximos da vítima, né? A estatística de estupro latino, né? São pessoas que são íntimas, principalmente se for criança. Então, havendo essa suspeita, é mais fácil de pegar a pessoa. Essas informações também alimentam um banco de perfis genéticos. Então, de um tempo para cá, não só se espera existir ou não um suspeito, como já se pode. O pessoal do lado da genética, eles já fazem um perfil genético e armazenam lá em alguma Legal. coisa lá que eu também não sei explicar, porque pode bater com um criminoso que tenha cometido outro crime de estupro. E aí consegue que ele cumpra a pena por 2 Faz um crimes. banco de perfil genético. Tem uma lei que determina até fazer quando há a investigação por estupro. E aqui também em relação a uma coisa que eu estava para te perguntar, até trouxe anotado aqui, alerta de maus tratos sobre as crianças, assim. Que tipos de sinais vocês buscam nessas perícias? Só porque é muito comum, até para me informar mais aqui, porque no dia a dia lá a gente pega bastante e fica muitas vezes bola dividida, assim, e aí é ou não é e tal. Segunda-feira acho que é o dia internacional disso, né? A criança passa o fim de semana com a mãe ou com o pai e aí aí chega chega cheia de arrebentada. novidade. Bom, primeiro, ouvir as crianças acho que é um passo assim, muito importante, porque elas têm que ser ouvidas, né? Acho que a gente está saindo um pouco da época de subestimar. Ah, não, tá inventando. Tem criança que chega lá para fazer um exame e que fala como foi o que aconteceu, determinada situação. Não é possível que ela Com esteja riqueza de inventando, com uma detalhes, né? riqueza de detalhes. Agora, tem criança que dá uma travada. Uma coisa que eu percebo muito é que as crianças que estão sendo vítimas, elas meio que perdem aquele brilho que a criança tem, né? Aquela espontaneidade. Elas ficam, né, mais retraídas. Então, todo tipo de alerta. Criança que é muito retraída, criança que tem um comportamento sexual inadequado para a idade, criança que fica brincando de se esconder, de ir para baixo da cama, de histórias de fugas, né? Xixi na cama, né? Que é anamnese noturna, esse tipo de dificuldade de dormir sozinho, ir toda hora para casa do pai e da mãe. E tentar observar pequenas lesões, né? Ouvir mesmo, né, a criança. Acho que é por aí. E tá sempre atento, né? Ficar atento aos sinais, ver se ela mudou de comportamento de uma hora para outra, né? Ouvir a criança que fala. Agora, ficar muito ligado na criança que não fala, que às vezes é a maior preocupação.
né? E lembrar que na maioria dos crimes sexuais, em crianças pequenas, a gente não tem um vestígio muito bom. Porque os agressores, eles sabem que se eles fizerem alguma coisa muito contundente, tipo penetração, eles vão causar lesões corporais gravíssimas, a criança vai sangrar, Aham. vai ter um atendimento, vai pro hospital, e isso vai interromper ali o processo deles, né? Já que são pessoas que cronicamente estão ali abusando dessas crianças, vai interromper lá o que eles têm para usar, né? Digamos assim. Então, infelizmente, né, ou felizmente, eu não sei o que é mais traumático para a criança, mas essas lesões, a maioria dos crimes sexuais a gente não tem uma resposta imediata para dar. A gente dá muito negativo nos nossos exames, o que não Aham. quer dizer que a criança não está sendo vítima. Sim. Então, acho que para vocês, né, isso é muito importante, né? Não usar o negativo do nosso laudo apenas, né, como não Ah, claro. aconteceu nada. Dar uma investigada. Na Decave, a gente tem um núcleo de atendimento muito legal. A gente tem profissionais, o Olimpo e a Daniela também, que fazem entrevistam as crianças de uma forma mais lúdica e tudo mais. Só que eles também não têm como dar conta de todo o estado. Então, acho que tem um filtro ali para os atendimentos, né? Para que eles entrevistem as crianças. Nesse centro que fica lá no hospital, no CAAC, tem uma salinha de exame. O policial fica ouvindo o depoimento por um fone, a criança fica falando numa sala, a mãe pode estar junto. A a- escuta a- especializada aí. Exatamente. E aí vai saindo lá no policial que tá fazendo a ocorrência. Aí quando tem essas ocorrências lá, quando isso funcionava muito, eu não tenho se eles chamaram mais pra isso. Eu não sei se o que que aconteceu. Eles me chamavam, eu já pegava essa fase do depoimento. Então já ia ouvindo em tempo real e quando eu examinava a criança, eu já sabia qual Entendi. que era a O panorama. pegada e já não precisava, oi, o que que houve? Conta pra ti, né? Porque a criança ficar sendo revitimizada, Entendi. acho que é a pior coisa. Agora, algo que eu tenho para dizer assim, sobre os exames dos crimes sexuais é que as pessoas saem de lá do ML muito satisfeitas com os atendimentos. A gente percebe isso, né? Os antigões, que se propunham dentro de uma equipe, não pode deixar que eu faça esse exame. Já eram pessoas qualificadas para isso, que tinham facilidade. Enquanto os homens, até 2018, os homens ainda podiam fazer exames de crianças. De Uhum. 2018 em diante, teve aquela lei que não pode, só as mulheres podem examinar crianças. Mas a gente tem 2 ginecologistas que eram maravilhosos nos exames, né? O PC me ajudou em muita coisa, que a gente tem, pra gente é muito difícil, né? Enfim, e atualmente só as mulheres, mas as pessoas saem de lá confortadas, elas ficam gratas pelo nosso Aham. atendimento, né? Isso pra gente é um termômetro, assim, né, muito, muito importante. E hoje em dia você sente falta ainda do plantão? Do- Qual é a parte que tu mais gosta de... Porque assim, realmente, a primeira vez que eu fui, na verdade, no IML foi lá em Minas. E, óbvio, eu entrei ali e falei, pô, tô tranquilão. Nada, pô, isso aqui pra mim é mole. Eu saí sem querer almoçar. Falei, porra, o negócio não bateu bem. Mas os médicos lá estavam, porra, trocando ideia, um escutando música ali, fazendo aqui trajetória. Tinha uma mulher que tinha sido baleada lá na época que eu entrei. Sente falta dessa parte? Qual que você gosta mais de trabalhar? Eu adoro fazer necrópsia. E, assim, né, os legistas têm uma divisão rápida. Você, quando começa a trabalhar ali, já tem quem gosta de vivo e quem gosta de morto. Eu sempre preferi os mortos, pelo meu vínculo aí, pela minha história aí com a anatomia. Mas eu não desgosto, nunca desgostei dos vivos, não. Eu gosto muito de examinar a sequela de acidente, porque tá no meu sangue ortopédico, né? Então tem facilidade de escrever, de dizer que o ângulo tal, o movimento tal tá reduzido, e por aí vai. Essa questão dos crimes sexuais é horrível pra gente, em vários sentidos, mas você saber que você faz a diferença pra uma coisa que é muito importante, e eu, sinceramente, achar que eu tenho um certo jeito de lidar com aquela pessoa naquela situação, muitas vezes eu, no exame real, eu fico desesperada, até hoje. Caramba, eu não sei o que tá acontecendo. E tá lá a pessoa em posição ginecológica para você dar uma resposta que é muito importante. E nem sempre você abre e tem a resposta. É desesperador. E não é aquele tipo de coisa que você vai falar pra pessoa: olha, peraí, que eu posso tirar uma foto da sua genitália porque eu quero compartilhar com um colega pra gente discutir seu caso? Não é muito simples assim. Então não é simples, mas eu acho que eu tenho talento pra lidar com a pessoa. Então eu gosto, sinceramente eu gosto. Mas escolhendo, eu prefiro 1000 vezes o necrotério. O que eu faço na antropologia, né, que é com pessoas mortas também, é muito legal, né? É um CSI, assim, né? E a grande vantagem é que a gente tem tempo de trabalhar com cada caso. A gente fica bastante tempo em cada caso. A gente começa em um, vai lá retirar o músculo, daqui a pouco a gente tá esperando informação, então vamos começando um outro, estamos esperando foto do outro, então vamos lá. Não é tão dinâmico, eu sou uma pessoa dinâmica, eu adoro aquela correria de necrotério, entra um, sai outro, eu adoro aquela confusão. Às vezes a gente dá muito curso lá no ML, né? Os militares pedem curso lá. Atualmente está tendo o COT 13, que é o curso tático operacional da Core, que é sensacional. Os meninos eles ficam um dia lá comigo em todos os Ah, cursos. é.
Então tem umas 2 semanas que eles passaram uma sexta-feira inteira lá, e aí eu fiquei fazendo as necrópsias pra explicar pra eles, né? Então, volta e meia eu tô lá no necrotério também, não desgarrei totalmente, não. E a gente tem um grupo com os peritos novos de discussão de coisas também, muito legal. A gente fica discutindo lá os casos, eles estão bastante empenhados aí. Nesses casos, esses anos todos, teve algum que tu falou, porra, que essa tá ruim até pra mim aqui, tá até eu. Tem alguns casos que a gente demora pra chegar a uma conclusão, né? Eu lembro Mas de assim, algum... algum causou uma repugnância muito grande, assim, um caso muito hediondo que você lembra e fala, porra, assim. Ah, muitos. Mas que eu lembro agora, assim, de cara, né? Teve um assassinato de uma família no início do ano passado, eu acho. E o pai que assassinou todo mundo, né? E aí ele e as pessoas morreram de formas diferentes. Tipo, a filha tinha um tiro, uma adolescente foi um tiro, a mãe foi um espancamento e o bebê foi uma asfixia. Nossa. Né? E aí esse agressor ele já tinha uma passagem por uma tentativa de homicídio ou sei lá o quê, um mandado sei lá o quê, não Aham. sei. Mas ele já tinha um histórico com uma outra mulher antes, né? E aí realmente você vê uma família inteira, todo mundo morto. Nossa, eu lembro lá esse meu tempo lá em Nova Iguaçu, eu fiquei 5 anos em Nova Iguaçu. Eu lembro também de um caso de uma família de 4 pessoas, uma mãe com 3 filhos. E o cara chegou bêbado em casa, espancou todo mundo e pegou os 4 corpos e tacou tipo numa vala. Só que a menorzinha não morreu. Nossa. A garota de uns 3 anos saiu da tal da vala, cheia de lodo, esgoto, sei lá o quê. Alguém ouviu alguma coisa se Aham, mexendo. aham. E ela, acho que não eram 3 anos que ela falou o que tinha acontecido, é um pouco mais, deve ser uns 4, 5 que Aham. seja. E ela contou tudo o que aconteceu, né? Nossa. Mas as pessoas morreram, foram 4 mulheres espancadas. A mãe eram um total de 4, a menininha que sobreviveu. Então, isso tem quantos anos que eu tô falando pra você? Mínimo de 15 anos atrás, mas eu nunca vou esquecer, entendeu? Acho que, de repente, o contato que você tem mais com os delegados deve ser o pessoal do GEL, que também, que É, comparecimento local, né? Porque normalmente vai, encontra o corpo, manda, às vezes liga, fala, ó, chegou assim, assado. a gente tinha algumas coisas assim. E às vezes tem alguma pendência, né? Alguma coisa de um exame toxicológico que tá pendente. Você sabe o que tá acontecendo? Por que tá demorando? Aí eu vou lá verificar, dou algum tipo de retorno, né? E teve algum caso que esse toxicológico ou o exame de alguma substância no estômago da vítima e tal, que tenha mudado alguma coisa depois? Nossa, muitos. Intoxicação exógena, né? Tem várias. A gente trabalhou no caso da menina do chumbinho também, da madrasta. Isso eu tenho o quê? Uns 3 anos. Que a madrasta deu um feijão pro... Eram 2 enteados, ela deu um feijão pro menino. Ele, na hora, passou mal e começou a falar: tem uma coisa preta aqui. Passou mal, apagou, foi pro hospital, chegou lá, fizeram um lavado gástrico. Lavado foi pro ML chumbinho. A irmã tinha morrido 3 meses antes. E aí o pai antenou, falou: caramba, como assim? Aham. Tinha chumbinho no feijão que ela fez pro meu filho. Será que a minha filha morreu disso? Não é possível. Nossa. E aí, exumação. Só que essa menina, ela ficou 13 dias internada. E ela chegou com esse diagnóstico de intoxicação exógena. Foi extremamente bem tratada, os médicos fizeram tudo, mas nesses 13 dias ela adquiriu complicações. Ela acabou morrendo de infecção, de trombose, sepsis, sei lá, de complicações. E o hospital não mandou pra É isso ML. que eu ia perguntar. Nesse caso, não manda Não, tem que normalmente? mandar. Tem que mandar. Tem que mandar. Só que, nitidamente, o médico que liberou o corpo, até pelo horário, né? Acho que ele devia estar chegando, pegou o plantão, alguém deve ter falado: ah, doutor, teste óbito aqui. Ela já tinha um diagnóstico de pneumonia, trombose, infecção generalizada. Ele não deve ter atentado que tinha que voltar na internação dela. Entendi. E tudo bem, ela ficou internada 3 meses. Depois de 13 dias. O pior não é o 3 meses internada, é o 13 dias em tratamento, porque vai sumir tudo do corpo, né? Entendi. A gente tinha que ter ido rápido, como foi no Garoto do Bombom, porque já tava. O alerta foi mais rápido, né? O dela a gente realmente só soube depois dela. A gente só soube na época pra exumar. E aí a gente não conseguiu. Primeiramente, a gente não conseguiu no corpo dela, nada. A gente escolheu sangue, a gente escolheu unha e cabelo para fazer exames, mas a gente não tem ainda aqui equipamento para isso. A gente tem uns parceiros que podem ajudar, tipo o FRJ. Só que, em relação à cadeia de custódia, isso dá um certo ruído. Esse material, eu acho que foi para lá, acabou a gente não tendo nenhuma resposta oficial sobre isso. Mas, enfim, o prontuário da menina
nem precisa É, de toxicológico, porque vinha tudo totalmente especificado, né? E aí a gente fez um exame indireto maravilhoso. Muitos profissionais escrevendo coisas muito detalhadas. Não tem outra substância que cause aquilo tudo. Eu fui até depor em não sei se era audiência, se era júri do caso dela, e o advogado ficou me arguindo quanto a isso. Mas como é que você sabe que é isso? Eu falei, pô, pô, doutor, nem porque não tem precisa. nada que faça isso sem ser isso. Que eu conheça. Inclusive, para poder vir aqui, eu fiz uma revisão boa, conversei com especialistas, mas caso alguém saiba de alguma, inclusive, sinaliza que pode ser que eu também não saiba tudo, né? Nenhum problema. A humildade é sempre acima de tudo, né? Qual é o pior tipo de morte para identificar, assim, para fazer a perícia? O que? Afogado? Então, afogado, a gente não tem muita dificuldade com causa de morte, Se bem né? aquele todo inchado e tal, para identificar é difícil, é fácil. O O podrão, que a afogado, gente não, fala. um afogado minha veio, o cara todo em decomposição lá. Não, mas não, às vezes já tá muito tempo, né? E aí a gente perde alguns parâmetros. Coisa que a gente tem que dizer, se a pessoa morreu afogada ou se tacaram o corpo na água. E aí tem algumas diferenças, né? Só vai afundar, né? Só vai ter água no estômago da pessoa que deglutiu água. Então ela tem que estar viva para esse momento. Isso pra gente é super importante. E a gente encontra água, areia no estômago das pessoas quando é em outro lugar. E aí a gente vai, mas Mesma coisa do incêndio, né? exatamente. Ver se tem a queimadura de vias aéreas, né? Porque às vezes a pessoa. Incêndio. Você tem até uma. Às vezes a pessoa pega fogo por completo. Às vezes ela teve a queimadura de vias aéreas, mas isso também queimou total e você não vai ter essa resposta para dar. Outro dia eu fui em algum Ah, é? lugar. Às vezes queima totalmente e não consegue Se dizer a se pessoa ela. ficar o tempo inteiro num local totalmente fechado, ela vai ficar tão carbonizada que você não vai ter essa via aérea para estudar. Então, na mesma situação, no mesmo incêndio, você pode ter pessoas que você vai matar de asfixia, né, por inalação do monóxido, outras por queimadura de via aérea e outras que você vai matar de carbonização. E já fui chamada para dizer, mas pô, por que cada um tem a morte de uma coisa diferente? Então, porque esse aqui, depois que ele morreu da asfixia, normalmente tem uma intoxicação por monóxido de cianeto antes, né? E aí a pessoa vai ter ação térmica, vai ter queimadura de via aérea e tudo mais, que é um complicador. E numa escala evolutiva, quem tá ali e vai ficar pegando fogo vai acabar carbonizando. E aí as pessoas vão estar em diferentes graus, dependendo de onde que elas estavam, dependendo de qual tipo de incêndio que é. Então, não vai ser todo mundo igual, né? Então, isso Mesmo, é... num mesmo incêndio, Mesmo no mesmo várias. incêndio. Às vezes a pessoa tá perto do lugar que tá a chama, às vezes ela tá dentro da chama, às vezes ela aspirou monóxido, cianeto, sei lá o que, e apagou ali. E aí acabou o fogo e não chegou nela. Entendeu? Às vezes ela tava ali, pegou fogo, chegou a se queimar, inalou o gás quente, queimou via aérea, mas aí apagaram o fogo e não progrediu. Então, cada coisa é uma coisa. Não, é muita complexidade. Realmente a perícia faz toda a diferença. E já a gente já se encaminhando aqui para o final, Gabi, deixa eu te perguntar. Atualmente a gente está vendo aí um monte de inovação tecnológica em todas as áreas, obviamente com a chegada da inteligência artificial e tal. Alguma coisa vem favorecendo vocês nesse sentido? Vocês utilizam isso de alguma forma hoje em dia na investigação, na identificação? O pessoal da perícia criminal faz muita coisa com scanner atualmente, né? Acho que também tem muito drone para área de crime, para ter uma noção melhor. Bom, a gente precisa de um equipamento para imagem. A gente tem um flat scan, né, que é um scanner, como se fosse de aeroporto, que a gente ajuda a procurar os projéteis. Acho que um tomógrafo para a gente seria muito bom. Não é nenhuma coisa nova, mas a gente não tem. Tomógrafo depende de você ter alguém que saiba operar, né? É um aparelho que emite radiação, então a gente tem que trabalhar com equipamento de proteção adequado também para isso. É isso, a gente também não tem nada tão mais coisa, né? A gente tem muita coisa artesanal aí que a gente trabalha. Fora do ambiente criminal, eu trabalho com perícia de outras áreas, né? Trabalhista, civil, questões securitárias também. E qual é a principal diferença numa perícia quando você está fazendo para a área criminal e para uma outra área dessa, civil, Então, trabalhista? nas outras áreas, eu sou nomeada pelos juízes, né? Então, eu trabalho na Justiça Federal, que envolve muitas assim, contestações de benefícios previdenciários. A pessoa não recebeu o benefício, e aí ela vai e contesta. Questões militares também. O cara alega que ele era paraquedista, tem hernia de disco, então porque ele ficou pulando. Ou acidentes típicos também, vinculados a questões militares. Processos contra os hospitais federais também, nessa área da Justiça Federal. Aí na civil a gente tem muita nomeação para acidente, para questões indenizatórias, né?
você atropelou alguém, a pessoa quebrou o pé, ficou sem trabalhar um tempão, amputou o pé, ela vai querer que você indenize ela, que você pague do Aham. seu bolso algo que ela julga que ela tem direito a receber. E os seguros, às vezes ela tem um seguro, ela vai querer do seguro também. Então são coisas separadas, né? Essas indenizações cíveis das indenizações securitárias. Essa questão de indenização é muito legal, porque a gente trabalha com coisas de tabela, né? Então a gente tem as tabelas dos seguros, só que as tabelas do seguro são específicas para pagamentos de seguros. Em outras situações, quando é você que vai pagar do seu bolso, porque você prejudicou a vida de alguém, o juiz vai arbitrar um valor. E de onde que o juiz vai tirar esse valor? De onde que ele tira isso, né? Porque se é do seguro, você vai dizer lá quantos por cento que a pessoa se ferrou, o juiz vai olhar, papou, é X do valor do capital segurado e acabou o problema. Sim. Quando a gente começa a fazer uma avaliação do que aconteceu com a pessoa, aí já é mais complexo. E a gente tem que usar, a gente tem algumas, a gente chama de baremo, né? A gente tem algumas opções aí. Então a gente é criado com tabelas, que são os baremos europeus, francês, espanhol, tem um americano também. E aí agora a gente construiu a nossa primeira tabela brasileira. E eu tive lá a honra de participar da parte ortopédica, trouxe uma para você, que está aqui. Ah, pô, É uma publicação oficial da BMLPM, valeu. que é a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, Que lindo. que eu sou a representante RJ aí da associação. Obrigadaço. Então, a gente está tendo. É muito orgulho, assim, pra gente ter criado alguma coisa para que os peritos possam usar com tranquilidade. Peritos não da área criminal, né, onde a gente não valora quantidade, a gente só qualifica. Mas de todas essas outras áreas, a gente precisa de uma ferramenta mesmo que a gente possa trabalhar com segurança e gerar indenizações justas. Porque se você perito judicial, fala pro juiz, o cara se ferrou em 80%, Aham. o juiz não tem como Não tem parâmetro. contestar. Ele Sim. vai fazer o quê? Ele vai acreditar no que Sim. você falou. Então, parece bobeira, mas é muita responsabilidade, né? Eu ouço muito dos meus amigos médicos. Ah, você não trabalha com papel, com gente morta. Os seus pacientes não te ligam. Quem me liga é só o MP, né? É. O magistrado. A gente esse ano construiu um outro livrinho também, que são as boas práticas de antropologia forense, através da Legal, ABRAF, que é a Associação Brasileira de Antropologia Forense, que eu participei também de alguma fase. Então, é um ano de construções e de lindo. perpetuar aí coisas que a gente tem experiência para deixar para outras gerações. Pô, e ninguém tem mais experiência que você nisso aqui, sem dúvida nenhuma. E pra gente encerrar aqui, o que a doutora Gabriela quer pro futuro da carreira dela na polícia e fora da polícia? O que você pensa pro teu futuro? Bom, eu já vou se aposentar, né? Eu já tenho 22, tenho os meus 3 lá da PM, agora eu já fui pra primeira. Só que esses anos que eu tenho pra verbar, eu não vou verbar na polícia, não. Acho que eu vou levar pro hospital, porque eu também adoro trabalhar no hospital, mas na verdade, o meu pai chamou atenção disso pra mim. Cara, você vai aposentar na polícia, você não vai embora, Gabriela. Não adianta, não se iluda, não. Bota no hospital, porque o hospital é mais tempo, né? O hospital são 30 anos e eu já entrei um pouco mais velho. Aham. Na polícia eu entrei com 27 e são 25 pra mulher. Então já dá pra sair. Bom, eu sou satisfeita, sou muito realizada, né? Sou muito feliz aí com a minha carreira. E, sei lá. Eu dou muita aula atualmente, né? Acho que depois que eu passei pela direção, acho que eu ganhei uma publicidade, assim, então as pessoas foram me chamando pra um monte de coisa. Eu lembro que na minha época da direção eu fazia muita palestra de um monte de coisa, um monte de lugar, que me pediam muitas coisas de violência doméstica, muitas orientações. Eu mesmo puxei o saco dela na véspera da prova de medicina. Eu falei, pô, Gabi, me ajuda aí, o que tu acha aqui que é importante? Ela me passou o mapa lá, o panorama do que ela achava relevante pra prova aqui, que prova do Rio, pra delegado, tem a fama de ser uma prova que Difícil, né? pega Eu pesada fiquei na pra banca um medicina tempo, mas legal. aí eu precisei sair porque eu dava aula para um curso separatório de médicos. E aí isso gerou um Sempre rola um ruído quando um prepara ruído. assim. E aí eu falei, cara, depois de dar um problema nesse concurso, deixa melhor eu sair dessa banca e dar aula nos cursos. Aí a gente chegou a montar um curso, cheguei a dar aula cheguei a montar uma turma para delegado. Eu acho que talvez eu vá cair para essa área, né? Eu coordeno uma pós Medicina Legal e Perícias Médicas, que é da Unifase, que é junto à Faculdade de Medicina de Petrópolis, que é onde eu comecei a estudar, então para mim historicamente é muito legal. A gente tem uns encontros presenciais lá de exame físico, ensinando os peritos, pessoas que querem ser peritas a fazer os exames, mas a gente, a maior parte do curso é online. Aí eu dou aula para medicina da FRJ, para o direito da Cândido, e dou aula de um monte de coisa, para um monte de lugar aí que vão surgindo, né? Legal. Tem uma pós do CEPED da UERJ também, de advocacia criminal. Então acho que eu peguei essa ideia aí, né? Acho que eu vou permanecer, com certeza, Sem dúvida nenhuma, e os alunos vão agradecer. Gabi, obrigado pela tua presença aqui, Obrigada a doutora você. Gabriela Graça. Tenho muito orgulho de você, garoto. Pô, eu sei disso. E fico feliz demais de ela ter compartilhado essa história que, repito, é linda, que realmente
ela me impressionou. Eu já sabia disso antes de trabalhar aqui como delegado, mas depois que eu entrei, aí que se confirmou mesmo, é unanimidade, tecnicamente, porra, e como polícia mesmo, veste a camisa, é impressionante. Obrigado pela tua presença. Bem, Valeu, obrigada. Obrigada aí até o a próximo todos. Central de Flagrante. Tamo junto, galera.